A minha mãe veio passar uma semana à minha casa. A minha sogra trancou o frigorífico, desligou o disjuntor da eletricidade e foi para a casa da minha cunhada. Quando regressou, viu uma placa de vendido na casa, entrou em pânico e ligou-me 50 vezes, mas já era tarde. A minha mãe veio passar uma semana à minha casa. Apenas uma semana depois de inúmeras súplicas minhas e do meu marido, ela finalmente concordou em fazer as malas e vir da aldeia para a cidade visitar a filha. No entanto, na manhã seguinte, assim que eu e o meu marido saímos para trabalhar, a minha sogra trancou o frigorífico, desligou o disjuntor e foi para a casa da minha cunhada. Quando regressei à tarde e abri a porta, vi a minha mãe sentada em silêncio ao lado de um copo de água à temperatura ambiente, com a blusa encharcada de suor. Foi aí que percebi que há limites para a paciência. Se a esticarmos demasiado, é como oferecer a nossa bondade para que outros a pisem. O meu nome é Leonor, tenho 36 anos. O meu marido é o Ricardo, um homem que não é excessivamente rico, mas é sensato e correto. A minha mãe, a dona Alice, passou a vida inteira na aldeia, habituada à sua horta, ao seu forno a lenha e às poucas galinhas que tem no quintal. Desde que me casei, convidamo-la inúmeras vezes para nos visitar. Mas ela sempre recusava, dizendo: "Estou habituada à vida na aldeia. Aí na cidade só ia atrapalhar e ser um incômodo para vocês." Ouvir isto partia-me o coração e enchia-me de tristeza. Uma mãe que passou a vida a sacrificar-se pelos filhos. Mesmo quando a filha já tem a sua própria casa, ela ainda teme ser um fardo. Desta vez, eu e o Ricardo tivemos de implorar. O Ricardo até ligou pessoalmente e disse: "Mãe, venha passar uns dias conosco. Se não vier, fico mesmo chateado. Esta casa também é sua. Não precisa de cerimônias." Ouvindo o seu genro falar com tanta sinceridade, a minha mãe finalmente concordou em fazer uma pequena mala com algumas roupas, juntando um chouriço caseiro, um queijo curado, legumes da horta e um frasco da sua famosa compota de abóbora. Antes da sua chegada, limpei o pequeno quarto de hóspedes, mudei os lençóis, coloquei uma ventoinha e comprei analgésicos para as suas dores de costas, álcool de alecrim e algumas das suas frutas favoritas. O Ricardo até me lembrou: "Deixa a mãe descansar à vontade. Ela vem para ser cuidada pelos filhos e netos, não para andar com cerimônias com ninguém." A nossa alegria era diretamente proporcional ao descontentamento da minha sogra, a dona Natércia. Assim que a minha mãe entrou, a minha sogra, sentada no sofá, olhou de soslaio para o saco com os produtos da aldeia e sorriu com desdém. "Veio de visita, foi? Com tanta tralha, calculo que planei ficar muito tempo." Senti um nó na garganta, mas forcei um sorriso. "Sim, a minha mãe veio passar uma semana. Já não via o neto há muito tempo." A dona Natércia pousou a chávena de chá na mesa com força, com um tom meio a brincar, meio a sério. "Isto não é nenhuma pensão gratuita para quem quer que seja aparecer quando lhe apetece. Mais uma pessoa em casa significa mais eletricidade, mais água, mais despesas." O rosto da minha mãe contraiu-se ao ouvir aquilo, e a sua mão magra, que segurava o saco, apertou-o com mais força. Eu ia responder, mas o Ricardo saiu da cozinha, com a voz grave. "Mãe, isso não se diz. A dona Alice é a mãe da Leonor e a avó do Salvador. Ela veio a nosso convite." A dona Natércia bufou. Não disse mais nada, mas o seu olhar para a minha mãe era frio como o fundo de um poço no inverno. Compreendi que uma tempestade silenciosa estava a formar-se naquela casa. Naquela noite, esforcei-me por preparar um jantar especial. O Ricardo servia peixe à minha mãe. O pequeno Salvador não largava o colo da avó, tagarelando sobre a escola. A minha mãe sorria com ternura, dizendo ocasionalmente: "Comam, meus filhos, não se preocupem tanto comigo." Sentada ao lado, a dona Natércia ficava cada vez mais sombria ao observar a cena. Murmurou algo muito baixo, mas que eu ouvi perfeitamente. A avó materna mal chegou e já é o centro das atenções nesta casa. Mordi o lábio, dizendo a mim mesma para aguentar. A minha mãe tinha acabado de chegar. Não queria que ela testemunhasse uma discussão entre mim e a minha sogra logo no primeiro jantar. Na manhã seguinte, eu e o Ricardo tivemos de ir trabalhar. Antes de sair, disse à minha mãe: "Mãe, descanse, por favor. Deixei comida no frigorífico. Ao almoço, é só aquecer o que lhe apetecer. Qualquer coisa, ligue-me imediatamente."
O Ricardo também disse à dona Natércia: Mãe, se estiver em casa, por favor, faça companhia à dona Alice, conversem para passar o tempo. A dona Natércia sorriu com desdém. Sim, eu sei. Com uma convidada de honra em casa, tenho de me portar bem. Naquele momento, senti um aperto no coração. Mas o trabalho era urgente e tive de sair com o Ricardo. Por volta das 16h00, saí do trabalho mais cedo. Assim que abri a porta, senti uma atmosfera sufocante na sala. A porta do quarto de hóspedes estava entreaberta. E lá dentro não se ouvia o som da ventoinha nem se sentia o ar-condicionado. A minha mãe estava sentada numa cadeira de vime perto da janela, abanando-se com um leque de papel, com um copo de água à temperatura ambiente à sua frente. As suas costas estavam encharcadas e o cabelo colado à testa pelo suor. Ao ver-me, levantou-se apressadamente e forçou um sorriso. Já chegaste, filha? Hoje está muito calor. Mas eu estou bem. Corri para ela e segurei-lhe a mão. Estava a arder. Virei-me para o frigorífico para ir buscar água fresca e fiquei petrificada. As duas portas estavam amarradas com uma corrente fina, fechada com um cadeado de combinação. No meio da porta, um pedaço de papel branco estava colado com fita cola. A caligrafia da dona Natércia era cuidada, mas cada palavra era como uma bofetada na minha cara. A comida aqui dentro é para o meu neto e para o meu filho. Estranhos não se sirvam. Fiquei imóvel por alguns segundos, com os ouvidos a zumbir. Estranhos. Aquelas duas palavras eram como agulhas a perfurar-me o peito. A minha mãe, a mulher que me deu à luz, que uma vez vendeu os seus brincos de casamento para nos ajudar numa altura difícil, era agora chamada de estranha na casa da sua própria filha. Antes que pudesse dizer alguma coisa, reparei que o disjuntor do quarto de hóspedes estava desligado. As outras divisões da casa tinham luz, mas o local onde a minha mãe estava a descansar estava quente como um forno. A dona Natércia não estava em casa. Havia outro bilhete pequeno na mesa. Vou passar uns dias à casa do Tomás. Tomem conta da casa e não mexam nas minhas coisas. Naquele momento, todo o ressentimento acumulado subiu-me à garganta. Perguntei à minha mãe: por que não me ligou? Ela baixou a cabeça, a sua voz tão baixa que doía. Tive medo de te interromper no trabalho, e não queria criar-te problemas. Olhei para a minha mãe, para o frigorífico trancado, para o disjuntor desligado e para o bilhete na porta. Mas o que me gelou a espinha não foi apenas a palavra estranhos. Por baixo daquele bilhete, havia outra linha, escrita em letras mais pequenas, como se a dona Natércia a tivesse escrito especificamente para me provocar. Esta casa, mais cedo ou mais tarde, será do meu filho. Quem for esperto, que se ponha no seu lugar. Não fiz um escândalo, apenas descolei lentamente o bilhete, dobrei-o e guardei-o no bolso. Porque, naquele instante, percebi que aquilo não era um ato impulsivo de ciúme momentâneo da dona Natércia. Ela tinha preparado um jogo. O que ela não sabia era que nós também já estávamos a preparar a nossa saída daquela casa. E, desta vez, quem ia aprender a lição mais amarga não seria a minha mãe, mas sim ela. Olhando para aquele bilhete, lembrei-me de muitas coisas passadas. Os conflitos familiares não surgem de um dia para o outro. São como brasas a arder lentamente debaixo das cinzas. Pensamos que se extinguiram, mas basta uma rajada de vento maliciosa para que se transformem num incêndio. A situação entre a minha sogra e a minha mãe era assim. O frigorífico trancado e o disjuntor desligado de hoje foram apenas a gota de água. A verdadeira origem do problema remontava a muitos anos antes, a um tempo em que eu e o Ricardo não tínhamos nada, vivendo num pequeno estúdio arrendado com menos de 20 metros quadrados. Recém-casados, não tínhamos nada além de 2 motas velhas e algum dinheiro dos presentes de casamento. O Ricardo tinha acabado de mudar de emprego, o salário ainda não era estável e eu trabalhava como contabilista numa pequena empresa. Todos os meses, tínhamos de contar cada cêntimo para a renda, eletricidade, comida e o dinheiro que enviávamos para as nossas famílias. O nosso primeiro estúdio ficava num beco estreito. Na época das chuvas, a água entrava pela cozinha. No verão, era quente como um forno. Mesmo assim, sentia-me leve, porque éramos jovens, amávamo-nos e acreditávamos que, com trabalho árduo, a vida melhoraria. A minha família não era rica. O meu pai faleceu cedo e a minha mãe vivia sozinha na aldeia, com uma pequena horta onde cultivava legumes
e criava algumas galinhas para vender os ovos e ter algum dinheiro para suas despesas. A dona Alice, a minha mãe, nunca foi de grandes palavras. Demonstrava o seu amor através de ações. Um saco de batatas que chegava exatamente quando o dinheiro acabava, legumes frescos enrolados em folhas de couve, ou um telefonema apenas para perguntar: "Vocês os dois ainda têm dinheiro para comer, minha filha?" Muitas vezes, envergonhada, pedia-lhe para guardar para si. Ela apenas sorria. "Eu sou velha, não como quase nada. Vocês na cidade é que têm muitas despesas." 3 anos após o casamento, quando engravidei do Salvador, começamos a pensar em comprar uma casa pequena. Não porque tivéssemos dinheiro a mais, mas porque eu temia que, se continuássemos a arrendar, o nosso filho tivesse de andar sempre a mudar de casa. O Ricardo, na altura, tinha pena de mim. Trabalhava de dia e aceitava trabalhos extra à noite, chegando por vezes à casa com os olhos vermelhos de sono. Mesmo com todos os nossos esforços, ainda nos faltava uma quantia considerável. Antes que eu pudesse sequer falar com a minha mãe, ela, silenciosamente, vendeu o pequeno olival atrás da casa dela. O olival que o meu pai, em vida, tinha cuidado com tanto carinho. No dia em que me deu o dinheiro, não disse muito. Colocou a velha caderneta de poupança na minha mão, a sua voz suave, como se temesse que eu me sentisse culpada. "Não te estou a dar nada, minha filha. Estou apenas a dar-te um apoio neste momento difícil. Mais tarde, se a vida correr melhor, devolves. Se não puderes, também não faz mal. O importante é que tenham um lugar vosso para viver." Segurei a caderneta, e as lágrimas não paravam de escorrer. Eu sabia que, para a minha mãe, aquele olival não era apenas dinheiro. Era a memória do meu pai, o lugar a que ela se agarrou durante os anos de viuvez. E, no entanto, por minha causa, ela vendeu-o sem hesitar. A nossa primeira casa, portanto, não foi construída apenas com o nosso suor, mas também com o sacrifício silencioso da minha mãe. Depois do nascimento do Salvador, a minha mãe tornou-se ainda mais dedicada. Todos os meses, enviava-nos azeite caseiro, uma dúzia de ovos do campo, ora um chouriço, ora um frasco de compota. Nunca nos pediu nada em troca. Uma vez, o Ricardo, sentindo-se mal, disse: "Mãe, está sempre a enviar-nos coisas, sentimos-nos envergonhados." A minha mãe apenas sorriu com ternura. "Estou a dar ao meu neto. Não a estranhos. Qual é o problema?" Em contrapartida, a família do meu marido nunca nos ajudou financeiramente. Não os culpo, cada família tem as suas circunstâncias. Mas o que me magoava era que a dona Natércia considerava os nossos cuidados para com ela como uma obrigação, enquanto via a ajuda da minha família como um espinho nos seus olhos. A dona Natércia sofria de artrite. O Ricardo levava-a ao médico. Foi operada às cataratas. Nós revezávamo-nos para cuidar dela. Precisava de dinheiro para medicamentos. Nós enviávamos. Queria um telemóvel novo para fazer videochamadas com o neto. O Ricardo comprava. Nunca me queixei de nada disto. O Ricardo é um homem justo. Nunca me obrigou a negligenciar a minha própria mãe por ser seu filho. Uma vez, a dona Natécia viu-me a enviar algum dinheiro para minha mãe para reparar o telhado da cozinha e fechou a cara imediatamente. O Ricardo ouviu e disse-lhe diretamente: "Mãe, tanto a sua família como a da Leonor são nossos pais. A devoção tem de ser igual para ambos os lados. A Leonor cuida de si, eu também tenho de a deixar cuidar da mãe dela." Para mim, aquelas palavras foram um apoio reconfortante, mas para a dona Natérquia, foi diferente. A partir daquele dia, senti uma frieza adicional no seu olhar. Começou a fazer mais comentários sarcásticos. Um dia, enquanto eu arrumava na cozinha as coisas que a minha mãe tinha enviado, ela parou atrás de mim e disse: "Uma filha casada que continua a arrastar a família dela para cá. É como trazer os parentes para se aproveitarem da casa do marido." Virei-me e expliquei com calma: "Mãe, esta casa foi comprada com o esforço de nós os dois. No início, a minha mãe também nos ajudou muito. Ela não nos tira nada." Ela riu-se com desdém. "Ajudou ou emprestou? É só uma desculpa para depois poder gabar-se. Pessoas de fora a meterem-se na vida dos outros. Mais cedo ou mais tarde, dá confusão." Eu já tinha engolido a expressão pessoas de fora muitas vezes. Filo por pensar que ela era mais velha e tinha um feitio difícil. Filo por pena do Ricardo, preso entre a mãe e a mulher. Filo para que o meu filho não crescesse a ouvir as discussões dos adultos. Mas quanto mais eu cedia,
mais a dona Natércia se convencia de que tinha razão. Aos seus olhos, eu podia ser uma nora dedicada, pagar-lhe os medicamentos e cuidar dela quando estava doente. Mas não podia, de forma alguma, mostrar a mesma bondade para com a minha própria mãe. Agora, olhando para trás, percebo que a dona Natércia não odiava apenas a minha mãe. O que ela realmente não suportava era o facto de o Ricardo respeitar a sua sogra e considerar a minha família como parte da sua. Ela queria que o seu filho olhasse apenas numa direção, ouvisse apenas uma mãe, se preocupasse apenas com a sua família. E eu, mesmo sendo sua esposa, nora e mãe do seu neto, aos seus olhos, continuava a ser apenas a filha de outra família, trazendo a sombra da minha própria família para a vida do seu filho. E foi esse pensamento tirânico que alimentou silenciosamente o ódio no seu coração, até que, no dia em que a minha mãe finalmente pôs os pés naquela casa, a dona Natércia já não quis esconder mais nada. Depois daquela conversa, a dona Natércia deixou de fazer escândalos à frente do Ricardo, mas a sua atitude para comigo mudou visivelmente. Para quem via de fora, ela continuava a ser uma sogra razoável, que ocasionalmente visitava os filhos e netos, sempre com um sorriso e palavras amáveis. Mas só quem vivia com ela sabia que certas palavras não precisam de ser ditas em voz alta para magoar. Um olhar de lado quando eu atendia um telefonema da minha mãe, um suspiro quando eu enviava alguns medicamentos para a aldeia, uma frase solta durante o jantar. Tudo era suficiente para tornar o ambiente em casa pesado como chumbo. Cerca de um ano atrás, a dona Natércia anunciou-nos de surpresa que tinha vendido a sua casa na aldeia. Era uma tarde chuvosa. Tinha acabado de ir buscar o Salvador à escola quando a encontrei sentada na sala, com 2 malas grandes e vários sacos ao seu lado. Antes que o Ricardo pudesse perguntar alguma coisa, ela adiantou-se. Vendi a casa na aldeia. Estou a ficar velha, e viver sozinha é muito triste. A partir de agora, venho morar convosco, para estar perto do meu filho e do meu neto. A sua voz era suave, mas o seu olhar era firme, como se tudo já estivesse decidido e nós apenas tivéssemos de aceitar. O Ricardo ficou sem reação por um momento. Ele amava a sua mãe, mas percebeu que aquilo era demasiado repentino. Perguntou: "Por que não falou conosco antes, mãe? Uma casa é uma coisa importante." A dona Natércia levou um lenço aos olhos. "Estou velha. Quanto tempo mais me resta para vocês andarem a fazer contas comigo? Só quero estar perto do meu filho e do meu neto. Nem isso posso?" Ao ouvir isto, o Ricardo ficou sem palavras. Eu, ao lado, também não consegui dizer nada. Apesar de um mau pressentimento, se eu dissesse alguma coisa naquele momento, seria vista como a nora que não queria a sogra em casa. Nos primeiros dias, tentei que tudo corresse da melhor forma. A casa não era muito grande, mas mesmo assim arrumamos o nosso escritório para lhe ceder o quarto. Pensei que, com uma pessoa mais velha em casa, bastava ter um pouco de paciência e tudo se resolveria. Mas a dona Natércia, mal chegou, escolheu o quarto maior, que era o nosso. Disse que era mais arejado, com uma janela grande, ideal para uma pessoa idosa. "Vocês são jovens, podem ficar no quarto mais pequeno." O Ricardo não concordou, dizendo que aquele era o nosso quarto privado. Ela fechou a cara imediatamente. "Eu, que te pus no mundo, agora tenho de pedir licença à tua mulher para ficar com um quarto?" No final, para evitar discussões, puxei o Ricardo pelo braço e sussurrei: "Vamos trocar de quarto com a mãe." Mas, ao ceder um passo, ela avançou 10. Mal se instalou no novo quarto, queixou-se de que as cortinas cinzentas pareciam de um funeral e exigiu que as trocássemos por umas de cor de vinho. Depois, disse que o colchão era demasiado mole e lhe dava dores de costas, querendo um mais rijo. O guarda-roupa, segundo ela, não estava de acordo com o Feng Shui e teve de ser mudado, o que implicou arrastar a cama, a cômoda e a estante, virando o quarto de pernas para o ar. Chegava a casa cansada do trabalho e ainda tinha de ajudar o Ricardo a arrumar tudo até quase a meia-noite. Enquanto ela, sentada numa cadeira, dava ordens. Um pouco mais para a esquerda. Não, para a direita. Vivem nesta casa há tanto tempo e não sabem organizar nada. Desde que a dona Natércia se mudou para a nossa casa, cada canto começou a ter a sua marca. O pequeno almoço, que antes era simples, pão com ovos, ou uma papa para o Salvador, passou a ser criticado. Segundo ela, a família tinha de ter regras, e todas as manhãs tinha de haver comida quente,
como uma sopa e um prato principal. Como eu tinha de ir trabalhar, ela queixava-se. Uma mulher que só se preocupa com o computador e deixa a cozinha fria, como é que espera manter um marido? O Salvador gostava de desenhar e eu inscrevi-o num curso ao fim de semana. Ela comentou: um rapaz tem de aprender matemática, artes marciais, coisas de homens. Desenhar só vai fazer dele um maricas. Quando lhe pedi para não dizer aquilo à frente do meu filho, ela acusou-me de lhe responder. Mas o que mais a incomodava era o cuidado que eu tinha com a minha mãe. No dia em que comprei uma camisola de lã para enviar para a aldeia, porque soube que a minha mãe estava com tosse, ela, em pé junto à mesa de jantar, disse com um sorriso desdenhoso: o dinheiro que o marido ganha a ser enviado para a família dela. Devem sentir-se muito orgulhosos. Antes que eu pudesse responder, o Ricardo pousou os talheres e disse com firmeza: mãe, não fale assim. O dinheiro em casa é de nós os dois. A Leonor enviar algo para a mãe dela é o mais correto. A dona Natércia não discutiu com o Ricardo, apenas se calou. Mas aquele silêncio não era de resignação, era de ressentimento. Incapaz de discutir com o filho, começou a ligar a queixar-se ao Tomás, o irmão mais novo do Ricardo, e à Catarina, a sua mulher. O Tomás e a Catarina tinham uma vida instável. O Tomás trabalhava uns meses e depois despedia-se. Ora porque o chefe o perseguia, ora porque o salário era baixo. A Catarina vendia coisas online, com dias bons e maus, mas andava sempre bem vestida, com as unhas feitas e a queixar-se de falta de dinheiro. Sempre que precisavam de dinheiro para a escola do filho, para a prestação do carro ou para um telemóvel novo, vinham ter com a dona Natércia. A Catarina era muito astuta. Cada vez que nos visitava, trazia uma caixa de bolachas ou um frasco de creme de massagem barato, mas falava como se fosse um presente valioso. Sentava-se a massajar os ombros da dona Natércia, com a voz doce como mel. A mãe tem de se cuidar. Acredite, nesta casa, só eu é que gosto genuinamente da mãe. A Leonor pode ser muito competente, mas a família dela é muito esperta. Se a mãe não mantiver o Ricardo debaixo de olho, um dia destes todo o patrimônio vai para o lado deles e a mãe fica sem nada. Ao ouvir isto, os olhos da dona Natércia brilhavam, como se tivesse encontrado uma aliada. A partir daí, passou a tratar a Catarina com ainda mais carinho. Tudo o que a Catarina dizia, ela elogiava como sendo sensato. Tudo o que lhe dava, ela agradecia como sendo de bom coração. Quanto a mim, podia cuidar dela quando estava doente, levar lá ao médico, preparar-lhe uma canja quente, mas ela via tudo isso como uma mera obrigação de nora. Uma vez, ouvia-a dizer a Catarina na cozinha: a Leonor não é nada ingênua, é muito dissimulada. Basta eu dar-lhe uma oportunidade para ela trazer a família toda para cá para se aproveitar. Eu estava do lado de fora da porta, com a taça de medicamentos dela na mão, e senti um arrepio. Aos seus olhos, toda a minha bondade era apenas calculismo. A tensão foi se acumulando dia após dia. Se não fosse o Ricardo a mediar, a casa já teria explodido há muito tempo. Ele falou várias vezes em privado com a mãe. Mãe, se vive conosco, nós cuidamos de si, mas não meta o Tomás e a Catarina nos nossos assuntos. A Leonor nunca lhe fez mal. A dona Natércia concordava com a boca, mas, nas costas, continuava a conspirar, tratando-me a mim e a minha mãe como estranhas que queriam roubar-lhe o filho. E quando a minha mãe finalmente nos veio visitar, todo aquele ciúme e desconfiança reprimidos explodiram. Bastou uma desculpa para se transformar numa tempestade. Depois daquelas discussões veladas, eu e o Ricardo começamos a perceber que aquela casa, apesar de todo o nosso esforço para a construir, já não nos trazia a paz de antigamente. Dantes, ao chegar à casa do trabalho, bastava ouvir o Salvador a correr para me chamar mãe e sentir o cheiro da comida quente para que todo o cansaço desaparecesse. Mas, desde que a dona Natércia se mudou, cada vez que metia a chave à porta, sentia um peso no coração. Não sabia o que me esperava do outro lado. Um suspiro, uma crítica, ou mais uma chamada da Catarina a encher a cabeça da minha sogra com mentiras. O Salvador estava a crescer e precisava de um canto sossegado para estudar. O Ricardo também precisava de um escritório, pois trazia muitas vezes trabalho para casa. E eu, depois de um dia de volta de papéis e números, só queria uma cozinha arrumada onde pudesse cozinhar para o meu marido e filho,
sem ter alguém a vigiar cada colher de sal que punha. Mas a casa antiga estava pequena, não só em área, mas também apertada pelos olhares críticos e pelas palavras que, parecendo inofensivas, feriam profundamente. Uma noite, depois de o Salvador adormecer, o Ricardo chamou-me à varanda. Ficou muito tempo a olhar para a rua em silêncio antes de dizer: Leonor, acho que devíamos comprar uma casa nova. Virei-me para ele. A ideia já me tinha passado pela cabeça várias vezes, mas nunca me atrevi a dizer. Lô, tinha medo que ele pensasse que eu queria afastá-lo da sua mãe, medo que as pessoas dissessem que a nora mal teve melhores condições, já não queria viver com a sogra. Mas o Ricardo compreendeu, segurou-me na mão e disse com a voz grave: Não quero que tu e o nosso filho vivam sempre em tensão. E também não quero que a minha mãe continue a pensar que, só por me ter dado à luz, tenho o direito de decidir tudo em nossa casa. A partir daquele dia, começamos a procurar casa secretamente. Não procurávamos nada de luxo, apenas algo maior, mais arejado, com 3 quartos definidos, uma varanda para o Salvador plantar uns vasos e uma cozinha com privacidade suficiente. Depois de mais de 2 meses de procura, encontramos uma casa num bairro vizinho. Não era uma zona famosa nem luxuosa, mas era tranquila, com vizinhos amigáveis, e a escola do Salvador ficava mais perto. A primeira vez que entrei naquela casa e vi a luz do sol a bater no chão de madeira, senti uma leveza imediata. O Ricardo, ao meu lado, sussurrou: Quero que este seja o nosso recomeço, não para fugir de ninguém, mas para proteger a nossa pequena família. Para comprar a casa nova, tivemos de vender a antiga. O imóvel era nosso, com toda a documentação em ordem, mas eu estava preocupada. Sabia que, se a dona Natércia soubesse antes, as coisas não seriam fáceis. Ela podia chorar, chamar o Tomás e a Catarina para fazer impressão, ou até exigir que o nome dela constasse na escritura, com a desculpa de que, se vivia conosco, também tinha direito a uma parte. Pior ainda, podia exigir uma parte para o Tomás, pois aos seus olhos, o filho mais novo, mesmo já casado e com filhos, era sempre o desfavorecido que precisava de ajuda. O Ricardo compreendia a minha preocupação. Disse-me com firmeza: Depois de tratarmos de tudo, contamos. A casa é nossa, não vamos deixar que ninguém se meta. Eu trato da minha mãe, mas não vamos usar o nosso dinheiro para alimentar a ganância de outros. Aquelas palavras aliviaram-me e, ao mesmo tempo, fizeram-me sentir pena dele. Eu sabia que o Ricardo não era um mau filho. Continuava a pagar os medicamentos da mãe, a levar-la ao médico e a ser paciente quando ela era excessiva. Mas ele começava a entender que ser um bom filho não significava deixar a sua mãe manipular toda a família. Tudo aconteceu muito rapidamente. O agente imobiliário encontrou um jovem casal que queria comprar a casa antiga por ser perto do trabalho deles. Viram a casa 2 vezes, gostaram e deram um sinal. Nós também já tínhamos dado um sinal para a casa nova, faltando apenas a escritura e a mudança. Guardei toda a documentação numa pasta, trancada numa gaveta no meu escritório. Em casa, continuei a minha vida normalmente, como se nada estivesse a acontecer. Não disse uma palavra à dona Natércia, não por medo, mas para que tudo corresse como planeado, sem que as emoções estragassem o nosso plano. Foi durante esse tempo que senti ainda mais saudades da minha mãe. Queria que ela nos visitasse, não só para descansar, mas também para ver que a sua filha, depois de tantos anos de luta, finalmente tinha alcançado algo. Queria levá-la a ver a casa nova, dizer-lhe que o dinheiro da venda do olival não tinha sido em vão. Tinha se tornado na base de um verdadeiro lar. Liguei para a aldeia e, mal falei em ela nos visitar, a minha mãe recusou logo. Não, minha filha, estou bem aqui. Aí só ia ser um incômodo. Tive de insistir muito. O Ricardo também falou com ela. Pediu-lhe para vir, para nos dar essa alegria. Estamos prestes a mudar de casa. Quero que veja a casa antiga uma última vez e depois levo-a a conhecer a nova. Sem a sua ajuda no passado, não teríamos chegado até aqui. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Ouvi a minha mãe a respirar fundo e depois a dizer: Vocês fazem-me sentir envergonhada. Eu não ajudei quase nada. Senti um nó na garganta. Aquela que mais se sacrificou, achava sempre que não tinha feito nada. Finalmente, a minha mãe concordou em vir por uma semana. Antes de vir, ligou a perguntar o que eu queria que ela trouxesse.
Pedi-lhe para não trazer nada pesado, que na cidade havia de tudo. Mas, como eu previa, no dia em que chegou, vinha carregada de sacos, chouriço caseiro, um frasco de compota, legumes frescos, ovos do campo e até uns doces regionais de que eu gostava em criança. Ela sorriu com ternura. São só umas coisinhas da aldeia. Não é nada de especial. Para matares as saudades. Ao ir buscá-la à estação, senti os olhos a arder. Estava mais magra, com mais cabelos brancos, mas esforçava-se por parecer forte para não me preocupar. O Ricardo pegou nos sacos. O Salvador abraçou a avó, cheio de perguntas. Naquele momento, pensei que a semana seguinte seria de paz e descanso para a minha mãe, para que ela visse que a sua filha estava bem. Não imaginava que aquela visita seria o rastilho que queimaria a última máscara da dona Natércia, acelerando a nossa decisão de sair da casa antiga, algo que inicialmente queríamos fazer de forma pacífica. Na tarde em que a minha mãe chegou, o sol estava a pôr-se. O Ricardo foi buscar, lá à estação, e eu, sentada ao lado dele, não parava de olhar para o relógio. A viagem da aldeia não era muito longa, mas para minha mãe, cada viagem era uma hesitação. Ela enjoava e não estava habituada à confusão da cidade. Assim que havia sair do autocarro, com uma mala de tecido antiga e um cesto de vime com os produtos da aldeia, corri para a ajudar. Estava vestido. Ao ver uma roupa assim, mas sandálias galaças e o cabelo apanhado num coque. Ao ver-me, sorriu com ternura, mas com um olhar envergonhado. Eu disse-te para não vires, minha filha. Eu consegui apanhar um táxi, disse, enquanto limpava o pó da manga da blusa. Peguei no cesto e disse, fingindo estar zangada. A mãe vem visitar-me, e parece que está a pedir um favor. Tem de nos deixar cuidar de si. Ela olhou para o Ricardo e depois para mim, baixando a voz. Venho só por uns dias. Não quero ser um incômodo para a família do teu marido. Com eles em casa, tenho medo que não se sintam à vontade. Ao ouvir aquilo, o meu coração apertou. A minha mãe foi sempre assim. Amava-me, mas tinha sempre medo que o seu amor se tornasse um fardo para mim. O Ricardo aproximou-se, pegou no cesto mais pesado e disse com naturalidade: Mãe, assim fico triste. Vem para a nossa casa, não para a casa de estranhos. Para mim, a mãe também é minha mãe. A minha mãe ficou sem jeito, sorriu com os olhos úmidos. No caminho para casa, o Salvador, no banco de trás, não largava a avó, perguntando sobre as galinhas e a laranjeira do quintal. A minha mãe tirou do cesto um pequeno doce e deu-lhe, sorrindo. A avó sabia que o Salvador gostava disto, por isso trouxe. O ambiente no carro era tão acolhedor que desejei que durasse para sempre, para que a minha mãe percebesse que merecia ser amada e bem-vinda. Mas, assim que o carro parou em frente à nossa porta, essa sensação de calor desapareceu. A dona Natércia abriu a porta. Estava vestida com um pijama de seda roxo, o cabelo apanhado e um sorriso forçado no rosto. Na frente do Ricardo disse com uma voz adocicada: Oh, a sogra chegou. Que honra! Entre. Fique o tempo que quiser, a casa fica mais animada com mais gente. A minha mãe cumprimentou-a com uma vênia, as mãos juntas à frente do corpo. Venho só por uns dias, espero não incomodar. A dona Natércia sorriu, mas os seus olhos percorreram rapidamente os sacos com os produtos da aldeia. Eu vi aquele olhar e senti um aperto no coração. O Ricardo levou a minha mãe para a sala e foi à cozinha buscar água. O Salvador puxou a avó para lhe mostrar os seus novos desenhos. Fiquei sozinha perto da porta com a dona Natércia. Ela inclinou-se e sussurrou, apenas para eu ouvir. Aqui não falta comida de qualidade para teres de trazer essa tralha. O cheiro a chouriço e a compota vai entranhar-se nas cortinas e nos sofás. Quem é que vai aguentar isso? Apertei a minha mala. Uma frase dita em voz baixa, mas afiada como um espinho, a ferir o orgulho da minha mãe. Quis responder-lhe, dizer-lhe que aquilo que ela chamava de tralha era o amor de uma mãe, o fruto do seu trabalho. Mas, ao ver a minha mãe a sorrir para o Salvador, engoli as palavras. Não queria que, no primeiro dia em casa da sua filha, ela tivesse de ouvir uma discussão. Disse apenas, com a voz suave: Vou arrumar tudo na cozinha. Não vai incomodar ninguém, mãe. A dona Natércia fez um trejeito com os lábios e não disse mais nada. Mas a sua atitude foi suficiente para eu perceber que ela estava incomodada desde o momento em que a minha mãe entrou. Naquela noite, preparei um jantar simples, mas acolhedor.
O Ricardo sentou-se ao lado da minha mãe, serviu-lhe peixe. Perguntou-lhe se as costas ainda lhe doíam e se alguém a ajudava na horta. A minha mãe, que era de poucas palavras, sorria com ternura, dizendo-lhe para comer e não se preocupar com ela. O Salvador não largava a avó, insistindo em dormir com ela. Avó, fica aqui para sempre. Adoro quando contas a história do burro que falava. Todos na mesa se riram, menos a dona Natércia. Reparei que, desde que o Ricardo começou a servir a minha mãe, a sua cara ficou mais sombria. Quando o Salvador se aninhou no colo da avó, ela pousou os talheres com força no prato. O som da louça a bater foi seco. O Ricardo olhou para ela e perguntou: "O que se passa, mãe? A comida não está boa?" A dona Natércia forçou um sorriso. "Não, estou satisfeita. Deixem a avó e o neto divertirem-se." A frase parecia normal, mas ela carregou na palavra avó, como se estivesse a excluir do jantar. A minha mãe, perspicaz, sentiu o ambiente estranho e afastou o Salvador, dizendo-lhe para ir para o pé da avó paterna. O Salvador foi, mas a dona Natércia apenas lhe passou a mão pela cabeça e levantou-se, dizendo que estava com dor de cabeça e ia para o quarto. Fiquei a olhar para ela, com um mau pressentimento. O Ricardo pôs a mão na minha por debaixo da mesa, como que a tranquilizar-me. Mas eu sabia que ele também tinha notado o desconforto da sua mãe. Naquela noite, depois de arrumar tudo, ia levar um copo de água quente à minha mãe, quando ouvi a dona Natércia falar ao telefone no seu quarto. A porta estava entreaberta. Não queria espiar, mas a sua voz era clara. A mãe da minha nora mal chegou, e já toda a gente anda à volta dela. O Ricardo serve-a como se fosse a sua própria mãe, e o Salvador não a larga. Sinto-me uma estranha na minha própria casa. Parei no corredor, com o copo de água quente na mão. Do outro lado da linha, a voz da Catarina, doce mas venenosa. Eu já lhe disse, mãe, se não puser um travão desde o início, esta casa vai acabar por ser da família dela. A Leonor é muito esperta. Traz a mãe aos poucos e o Ricardo acaba por ceder. O dinheiro e a casa vão todos para o lado dela. A dona Natércia ficou em silêncio por uns segundos. O ar à minha volta tornou-se denso. Depois, ouvi a sua voz fria e cortante. Sim, amanhã vou mostrar-lhe quem manda nesta casa. Fiquei ali muito tempo, o copo de água já a arrefecer. Atrás daquela porta, um plano malicioso tinha sido traçado. Olhei para o quarto onde a minha mãe arrumava as suas roupas e senti um nó na garganta. Ela não sabia que a sua simples e terna presença tinha despertado uma tempestade. E eu não imaginava que o amanhã da dona Natércia se tornaria no dia em que todos os meus limites seriam ultrapassados. Na manhã seguinte, levantei-me antes do despertador para preparar o pequeno almoço. A minha mãe, habituada a acordar cedo, também veio para a cozinha. Mas eu insisti que ela fosse para a sala. Mãe, veio para descansar, não para me ajudar. Ela sorriu e disse que se sentia mal por não fazer nada. Dei-lhe um copo de leite quente, esperando que o dia corresse bem, apesar das palavras da dona Natércia na noite anterior. Antes de ir trabalhar, verifiquei o frigorífico. Tinha carne, peixe, legumes, uma sopa que tinha feito na noite anterior, fruta para a minha mãe e iogurtes para o Salvador. Deixei um bilhete ao lado do fogão. Mãe, aqueça a sopa na panela pequena. Já deixei o arroz pronto na máquina. Qualquer coisa, ligue-me. O Ricardo, ao sair, ainda recomendou à dona Natércia. Mãe, converse com a dona Alice para passar o tempo. Ao almoço, comam juntas, por favor. A dona Natércia, sentada com a sua chávena de chá, sorriu com desdém. Sim, eu sei. Podem ir trabalhar descansados. Eu tomo conta de tudo. Olhei uma última vez para a minha mãe antes de sair. Ao fechar a porta do elevador, continuei com um mau pressentimento. A minha mãe, tão dócil, incapaz de responder a uma palavra mais dura. E a dona Natércia, depois da conversa com a Catarina, certamente não ia deixar passar em branco, mas não podia faltar ao trabalho por causa de um pressentimento. Tentei acalmar-me, pensando que, pelo menos, ela manteria as aparências e não faria nada de grave à sua congênere no segundo dia da sua visita. Enganei-me. Segundo o que a minha mãe me contou mais tarde, cerca de 20 minutos depois de termos saído, a dona Natércia levantou-se e foi direta à cozinha. A sua expressão já não tinha a amabilidade forçada do dia anterior. Abriu o frigorífico, tirou toda a comida que eu tinha preparado,
arrumou-a no fundo e prendeu as portas com um pequeno cadeado. O som do cadeado a fechar foi seco e frio. A minha mãe, que estava na sala, ouviu o barulho e foi à cozinha. Sogra, por que é que está a trancar o frigorífico? Eu ia aquecer a sopa para almoçarmos. A dona Natércia não se virou. Tirou do bolso um bilhete já escrito e colou-o no meio da porta do frigorífico. A sua caligrafia era grande e carregada. A comida aqui dentro foi comprada pelo meu filho. Estranhos não se sirvam. A minha mãe ficou petrificada. Não era de discussões, mas a palavra estranhos deixou-a pálida. Tentou manter a calma. Eu não queria tirar nada, sogra. Só ia preparar o almoço. Se quisesse, fazia para as 2. A dona Natércia virou-se. O seu olhar era cortante. Se quer comer, vá comprar. Não tenho obrigação de alimentar gente de fora. Se veio de visita, tenha um pouco de noção. Não pense que, por a sua filha ser a dona da casa, pode trazer quem quiser para se aproveitar. A minha mãe abanou a cabeça, confusa. Não, eu não penso isso. Só tive medo que a comida que a Leonor preparou se estragasse. A dona Natércia riu-se com desdém. Se estragar, o problema é meu. Não mexa. As coisas nesta casa não são para usar à vontade. Dito isto, foi até ao quadro elétrico. A minha mãe pensou que ela ia verificar alguma coisa, e não ligou. Só quando ela desligou um disjuntor e a ventoinha e o ar-condicionado do quarto de hóspedes se desligaram é que a minha mãe se assustou. Por que é que desligou a eletricidade do quarto? Hoje está muito calor. Eu só ia descansar um pouco. A dona Natércia encolheu os ombros. A eletricidade está muito cara. Quem está de favor, pode muito bem aguentar um pouco de calor. Na aldeia deve estar habituada a abanar-se com um leque. Não precisa de ar-condicionado. A minha mãe, ao contar-me isto, ainda se emocionava. Uma mulher com mais de 60 anos, que sempre viveu com dignidade, a ser tratada como uma pedinte. Mas ela não respondeu. Pensou que, se aguentasse, evitaria problemas para sua filha. A dona Natércia, ao ver o silêncio da minha mãe, sentiu-se ainda mais poderosa. Antes de sair da cozinha, trancou também o armário onde eu guardava a máquina de arroz e a placa de indução extra. Disse: como que é dar uma ordem? Vou passar uns dias à casa do Tomás para cuidar do meu neto. Fique aí sentada e não mexa em nada. Se estragar alguma coisa, a sua filha não terá como pagar. A minha mãe ficou surpreendida. Vai agora? E o almoço? A dona Natércia interrompeu-a. Desenrasque-se. Vocês da aldeia são muito habilidosos. E, dizendo isto, pegou numa pequena mala que já tinha preparado na noite anterior e saiu. Foi aí que a minha mãe percebeu que não tinha sido um impulso. Tudo tinha sido planeado. Trancar o frigorífico, cortar a eletricidade, trancar o armário da cozinha e sair, deixando a minha mãe sozinha numa casa estranha e fria. A porta fechou-se e a casa ficou em silêncio. A minha mãe ficou muito tempo no meio da sala. Tinha telemóvel, mas não me ligou. Mais tarde, quando lhe perguntei por quê, ela baixou a cabeça e disse: tive medo de te interromper no trabalho. E se eu te ligasse, ias voltar para casa e discutir com a tua sogra. Não queria que a tua casa se tornasse um campo de batalha por minha causa. Ao ouvir isto, senti o coração a apertar. A minha mãe, a ofendida, a que passou fome e calor, ainda se preocupava em não me criar problemas. Naquele almoço, o quarto de hóspedes estava um forno. O sol batia na janela e o ar era irrespirável. A minha mãe não se atreveu a abrir o frigorífico, a mexer na cozinha, nem sabia onde havia um restaurante por perto. Serviu-se de um copo de água, sentou-se com o seu leque e abanou-se lentamente, o suor a escorrer-lhe pela testa. À meio da tarde, com fome, abriu a sua mala e tirou um pequeno bolo seco que tinha trazido para o Salvador. Partiu ao meio e comeu aos poucos, bebendo água para conseguir engolir. Durante todo o almoço, na casa da sua filha, a minha mãe não teve um prato de comida quente, uma brisa fresca, uma palavra de conforto. Apenas um bilhete no frigorífico a chamar, lá de estranha, e um calor sufocante a lembrar, lá de que não era bem-vinda. Mas foi o seu silêncio e a sua resignação que mais me feriram quando soube da verdade. Naquela tarde, pedi para sair mais cedo. No escritório, sentia-me inquieta. Liguei várias vezes para minha mãe. Ela atendia sempre rapidamente, mas a sua voz era fraca e forçada. Perguntei-lhe se já tinha almoçado, e ela respondeu vagamente: já. Continua a trabalhar.
Perguntei-lhe se estava calor e ela riu-se. Estou habituada ao calor da aldeia. Aguento bem. Foram precisamente essas respostas evasivas que me deixaram ainda mais preocupada. A minha mãe nunca se queixava, mas quando ela dizia que estava tudo bem, eu sabia que algo estava errado. Assim que abri a porta, vi a minha mãe sentada na beira do sofá, as costas curvadas, as mãos no colo, como uma convidada com medo de fazer algo errado. Na mesa, apenas um copo de água meio vazio. A cozinha estava fria, sem cheiro a comida. Pousei a minha mala e aproximei-me dela. Mãe, por que é que está aqui sentada? Eu disse-lhe para ir descansar para o quarto. Ela levantou a cabeça e forçou um sorriso. Estou aqui porque está mais fresco. O quarto está um pouco abafado. Olhei com mais atenção e vi que o seu cabelo estava úmido de suor e a sua blusa amarrotada. Toquei-lhe na testa. Estava a arder. A mãe ainda não comeu. Pois não? Perguntei. Ela abanou a cabeça. Come, come. Não estou com fome. Não te preocupes. A sua voz era tão baixa que parecia ter medo que a verdade escapasse. Fui à cozinha. A máquina de arroz que eu tinha preparado de manhã estava intacta no armário. A sopa no frigorífico estava inacessível, pois as portas continuavam trancadas. O bilhete da dona Natércia ainda lá estava, branco e provocador. Fiquei a olhar por uns segundos e depois voltei para a sala. Mãe, o que é que comeu ao almoço, afinal? Ela baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas. Depois de um momento, disse em voz baixa. Comi um dos bolos que trouxe e bebi água. Foi suficiente. Os velhos comem pouco. Senti um nó na garganta. Queria perguntar mais. Ligar imediatamente para a dona Natércia. Esclarecer tudo. Mas, ao ver o olhar suplicante da minha mãe, engoli a raiva. O maior medo dela era que, por sua causa, a minha família se desentendesse. Ela preferia sofrer em silêncio a ver-me a discutir com a minha sogra por sua causa. E isso era o que mais me doía. Naquele momento, a campainha tocou. Enxuguei as lágrimas e fui abrir. Era a Asra. Joana, a minha vizinha da frente. Era um pouco mais velha do que eu. Muito direta e simpática. Trazia um saco de maçãs. Leonor, já chegaste? Trouxe umas maçãs para a tua mãe. E depois acrescentou. Há pouco vi a senhora sentada no corredor e ia perguntar-lhe se precisava de alguma coisa, mas tive medo de a incomodar. Parei. Sentada no corredor? Olhei para minha mãe. Ela levantou-se imediatamente, atrapalhada. Não foi nada, filha. Fui só lá fora apanhar um pouco de ar. Mas Asra, Joana, sem perceber a tensão no ar, continuou. Que ar? Que nada. Estava um calor de ananases. A senhora esteve lá sentada a abanar-se com um leque durante quase uma hora. Pensei que tinham ficado sem eletricidade. Senti o meu coração a afundar. Perguntei lentamente. A que horas é que a viu? Sra, Joana. Ela olhou para mim e só então percebeu que algo estava errado. Baixou a voz. Por volta do meio-dia, fui deitar o lixo fora e vi-a sentada numa cadeira no corredor, com um saco ao lado. Perguntei-lhe por que é que não ia para dentro descansar e ela disse que estava um pouco de calor. Nessa altura, vi a dona Natércia a sair com uma mala. Estava com uma cara muito séria. Eu cumprimentei-a, mas ela não respondeu. A minha mãe interrompeu-a. Não foi nada. A dona Natércia devia ter algum assunto na casa do filho mais novo. Virei-me para minha mãe, a voz a tremer. Mãe, até quando é que me ia esconder isto? Ela não respondeu. Os seus olhos estavam vermelhos, mas os seus lábios ainda tentavam forçar um sorriso. Asra, Joana olhou para mim, para minha mãe, para o frigorífico trancado e pareceu compreender. Pousou o saco de maçãs na mesa, a sua voz já sem a leveza de antes. Leonor, vou ser sincera. Ao meio-dia, pensei que a sua mãe era a vossa empregada. Vi-a sentada no corredor, a abanar-se com um leque, sem coragem de ir à cozinha ou de chamar por alguém. Achei muito estranho. Aquelas palavras foram como uma bofetada. A minha mãe, a quem eu tinha implorado para nos visitar, a mulher que vendeu o seu olival para eu poder comprar a minha casa, aos olhos da vizinha, parecia uma empregada esquecida à porta. Não culpei Asra, Joana. Ela apenas descreveu o que viu. Culpava-me a mim, por ter deixado a minha mãe passar por aquela humilhação na minha própria casa. Asra, Joana acrescentou. Antes de sair, ouvi a dona Natércia dizer em voz alta: quem está de favor, tem de se portar bem.
Pensei que a sua mãe era uma parente distante que tinha vindo ajudar e não me quis meter. Depois disso, viu a minha mãe sentada no corredor por muito tempo, a abanar-se constantemente, pálida de calor. Convidou-a para ir à sua casa beber um copo de água fresca, mas a minha mãe apenas sorriu e disse: "Não se incomode, obrigada." Ao ouvir isto, não consegui mais manter-me de pé. Virei-me para minha mãe. Ela continuava de cabeça baixa, as mãos magras entrelaçadas como uma criança que fez asneira. Ajoelhei-me à sua frente. Pela primeira vez na minha vida, chorei na sua frente como uma menina. "Mãe, desculpa. Convidei-te para descansares e deixei-te passar por esta humilhação." A minha mãe, assustada, tentou levantar-me. "Não, minha filha, não chores. Eu estou bem. Sou velha, aguento um pouco de calor. Não discutas com a tua sogra por minha causa." Mas, quanto mais ela dizia aquilo, mais eu chorava. Segurei-lhe as mãos, sentindo os calos de uma vida de trabalho. Disse em voz baixa, cada palavra a rasgar-me por dentro: "A mãe pode aguentar, mas eu não. A mãe pode ceder por mim, mas eu não posso ver a minha mãe a ser humilhada." Asra, Joana, ao nosso lado, também com os olhos úmidos, fechou a porta para nos dar alguma privacidade. A casa ficou em silêncio, um silêncio sufocante, e, nesse silêncio, percebi que aquilo já não era uma simples discussão entre sogras. Tinha atingido o limite da minha dignidade. Naquela noite, o Ricardo chegou quase uma hora mais tarde. Assim que entrou, viu o bilhete no frigorífico, o cadeado pendurado e a minha mãe sentada a um canto. Não precisei de lhe contar a história toda. Apenas lhe mostrei o bilhete. Apontei para o disjuntor desligado e relatei o que Asra, Joana, tinha visto. O Ricardo ficou em silêncio por muito tempo. O seu rosto, normalmente calmo, contraído de raiva, os punhos cerrados. Aproximou-se da minha mãe e inclinou-se. "Desculpe, mãe. Deixei que passasse por esta humilhação na minha casa." A minha mãe acenou com a mão, a sua voz ainda terna. "A culpa não é tua, Ricardo. São coisas de família, esquece. Eu estou bem." O Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos, a sua voz firme. "Não, mãe. Há coisas que, se ignorarmos, estamos a ser generosos. Mas há outras que, se ignorarmos, estamos a ser cúmplices do erro." Dito isto, pegou no telemóvel e ligou para a dona Natércia. A primeira chamada, ela não atendeu. Na segunda, atendeu com uma voz irritada. "O que foi?" "Estou em casa do Tomás. Falamos amanhã." O Ricardo respondeu lentamente, cada palavra carregada de peso. "Mãe, venha à casa agora. Preciso de falar consigo sobre o frigorífico trancado e a eletricidade cortada no quarto da dona Alice." Do outro lado, um silêncio de alguns segundos. Depois, a dona Natércia riu-se. "Ah, a tua mulher queixou-se depressa, não foi? Está bem. Vou já para aí para ver como é que vocês me vão tratar." Cerca de meia hora depois, ouviu-se o som de um carro a parar. Pensei que a dona Natércia vinha sozinha, mas não. Com ela, vinham o Tomás e a Catarina. O Tomás, com uma t-shirt preta, parecia que vinha cobrar uma dívida. A Catarina, com a sua mala de marca e batom vermelho, olhava para a casa com um ar de desprezo. A dona Natércia, no meio, com uma expressão fria, como se fosse a vítima a exigir justiça. A Catarina foi a primeira a falar. Olhou para o cadeado no frigorífico e riu-se. "Por causa de um frigorífico trancado fazem este drama todo? Em todas as casas há coisas privadas. Os mais velhos deviam ter mais noção." Olhei para ela, pronta para responder. Mas o Tomás adiantou-se. "É verdade. Esta é a casa do Ricardo, não da família da tua mulher. A dona Alice é bem-vinda, mas tem de perceber que esta é a casa da família do marido da sua filha. Se for demasiado à vontade, é normal que as pessoas se sintam incomodadas." A frase casa do Ricardo fez o Ricardo bater com a mão na mesa. O copo de água tremeu, o som do vidro a bater foi seco. A sala ficou em silêncio. Nunca tinha visto o meu marido tão zangado. Olhou diretamente para o Tomás e a Catarina. "Esta é a casa do meu casal. Não é a minha casa particular, e muito menos a casa da mãe ou dos tios. E nesta casa, ninguém tem o direito de ofender a minha sogra." A dona Natércia gritou imediatamente. "Muito bem, defendes a tua sogra em vez da tua própria mãe. Criei-te para hoje me humilhares à frente do teu irmão e da tua cunhada?
O Ricardo virou-se para ela, a sua voz grave mas firme. Eu defendo o que é justo. Se hoje fosse a dona Alice a trancar o frigorífico e a cortar a eletricidade no seu quarto, eu diria exatamente o mesmo. A dona Natércia riu-se com amargura. Não sejas hipócrita. Desde que casaste, só te preocupas com a família da tua mulher. Um filho casa-se para cuidar da sua própria família, não para trazer a sogra para se sentar ao mesmo nível que a sua mãe. Aquelas palavras fizeram a minha mãe tremer. Baixou a cabeça, as mãos a agarrarem à sua blusa. O Salvador, que estava no seu quarto, ouviu a discussão e correu para a sala, pálido. Abraçou a avó e começou a chorar. Avó, não te vás embora. Não gosto que discutam. O choro do meu filho partiu-me o coração. Uma criança que não compreende as discussões dos adultos, mas sente quem está a ser magoado. A minha mãe abraçou o neto e depois olhou para mim e para o Ricardo. Desculpem. Talvez eu esteja mesmo a incomodar. Amanhã volto para a aldeia. Não discutam com a vossa mãe por minha causa. Ao ouvir a minha mãe a pedir desculpa, senti uma dor imensa. A pessoa que foi humilhada, que passou fome e calor, era a que pedia desculpa. Aproximei-me dela, segurei-lhe a mão e interrompia. A mãe não tem culpa de nada. A partir de agora, não peça desculpa pela arrogância dos outros. A Catarina fez um trejeito com os lábios. A Leonor fala muito bem. A sua mãe está aqui há um dia e já virou a casa do avesso. Se tivesse mesmo noção, ia-se embora amanhã de manhã. Evitava problemas ao Ricardo. O Ricardo virou-se para ela. Catarina, esta é a nossa casa. Se vens como convidada, fala com respeito. Se não, a porta é serventia da casa. O Tomás arregalou os olhos. Estás a expulsar-nos? Por causa da tua sogra, expulsas o teu próprio irmão? O Ricardo respondeu com frieza. Eu expulso a falta de respeito, não a família. Se queres ficar do lado do erro, a escolha é tua. O ambiente na sala estava tenso. A dona Natércia sentou-se, a chorar e a lamentar-se de como tinha criado o Ricardo. Mas, quanto mais a ouvia, mais cansado o Ricardo parecia. Eu sei que a mãe me criou e agradeço por isso. É por isso que, durante todos estes anos, paguei os seus medicamentos, as suas cirurgias e as suas despesas. Mas o facto de me ter criado não lhe dá o direito de humilhar a mãe da minha mulher. Se quer ser respeitada, primeiro tem de respeitar os outros. A dona Natércia ficou sem palavras. A Catarina, ao ver que a situação não lhe era favorável, puxou-a pelo braço, fingindo chorar. Viu, mãe? Eles já a tratam como uma estranha. O que é que ainda está aqui a fazer? As suas palavras foram como deitar mais lenha na fogueira. A dona Natércia levantou-se de um salto e apontou para o Ricardo. Está bem. Se escolheste o lado da tua sogra, a partir de hoje não me chames mais mãe. Dito isto, saiu com o Tomás e a Catarina, deixando o Salvador a chorar nos braços da sua avó. A porta bateu com força e a casa ficou em silêncio. Levei a minha mãe para o quarto para acalmar o Salvador, mas o meu próprio coração tremia de raiva e de pena. Pouco depois, o Ricardo chamou-me à varanda. O seu rosto já não estava zangado, apenas frio. Olhou para mim por muito tempo e depois disse em voz baixa: Leonor, está na hora de pôr o plano em prática. Eu compreendi que ele se referia à venda da casa, ao contrato e à nova casa que tínhamos preparado. Não podíamos mais evitar esta tempestade. Tínhamos de a resolver da forma mais definitiva possível. Percebi que a frase do Ricardo, está na hora de pôr o plano em prática, não foi dita num momento de raiva. A venda da casa antiga já estava a ser preparada por nós há algum tempo. A documentação estava toda em ordem, o sinal já tinha sido recebido e faltavam apenas alguns dias para a escritura final e a entrega da casa. Se não fosse o incidente do frigorífico e da eletricidade, talvez tivéssemos contado à dona Natércia de uma forma mais suave, arranjado-lhe um sítio para ficar e mantido as aparências. Mas, depois daquela noite, tanto eu como o Ricardo percebemos que continuar a discutir só iria piorar as coisas, dar mais motivos para a dona Natércia fazer escândalos e para o Tomás e a Catarina se meterem. O Ricardo disse-me em voz baixa na varanda: até ao dia da entrega, falta menos de uma semana. Não vamos discutir mais. Quanto mais discutirmos, mais a minha mãe vai pensar que temos medo. Vamos deixar lá pensar que ganhou. Olhei para ele, ainda hesitante. Tinha medo que o meu silêncio magoasse a minha mãe, que ela pensasse que a sua filha era fraca. O Ricardo percebeu. Segurou-me na mão com força.
Eu explico a Dona Alice. Não estamos a ceder por termos perdido, mas para que as coisas sigam o seu rumo. Esta casa em breve deixará de ser nossa. Não vale a pena discutir com quem não quer ouvir a razão. Naquela noite, depois de o Salvador adormecer, o Ricardo esteve muito tempo a falar com a minha mãe no quarto dela. Ouvi a sua voz grave do lado de fora. Mãe, peço-lhe que confie em nós. Não vamos deixar que seja prejudicada. Mas nos próximos dias, se acontecer alguma coisa, deixe-nos tratar do assunto. A minha mãe perguntou em voz baixa. Não façam nada de mal por minha causa, por favor. O Ricardo respondeu. Não se preocupe, mãe. Só quero que todos percebam que a bondade também tem limites. Ao ouvir isto, senti-me mais calma. Pelo menos, a minha mãe sabia que não íamos ignorar a situação, apenas tínhamos escolhido uma abordagem mais serena. Na manhã seguinte, enquanto a dona Natércia ainda estava em casa do Tomás, liguei-lhe. Assim que atendeu, a sua voz era fria. Então, já pensaram melhor? Respirei fundo e tentei manter a voz calma. Mãe, volte para casa, por favor. Ontem também me exaltei. Peço desculpa se a magoei. Volte e vamos conversar com calma. Do outro lado, um silêncio de alguns segundos. Quase consegui ver o sorriso vitorioso no seu rosto. Ainda bem que percebeste. Uma nora tem de saber o seu lugar. Não penses que por teres a tua mãe a apoiar-te, podes dizer o que te apetece. Mordi o lábio, mas respondi. Sim, eu compreendo. Dito isto, desliguei. O Ricardo, ao meu lado, pôs a mão no meu ombro. Não me elogiou por ter cedido, nem me pediu para aguentar mais. Apenas disse, faltam poucos dias. Aquelas palavras foram como uma âncora que me impediu de explodir. Eu sabia que estava a representar um papel desagradável, mas necessário. Uma peça de teatro para que a dona Natércia se sentisse confiante e caísse na armadilha que a sua própria ganância e arrogância tinham criado. Naquela tarde, a dona Natércia regressou. Atrás dela, vinha a Catarina, com um saco de fruta na mão e um ar vitorioso. Assim que entrou, olhou em volta e perguntou, onde está a dona Alice? Respondi, está a descansar no quarto. Sentiu-se um pouco cansada. Ela fez um trejeito com os lábios. Os velhos, quando são muito fracos, dão muito trabalho aos filhos. Não respondi. Fui à cozinha buscar água e coloquei um copo à sua frente com calma. O Ricardo também apareceu, a sua voz mais suave do que no dia anterior. Mãe, já que voltou, descanse. Não quero voltar a falar do que aconteceu ontem. A dona Natércia, ao ouvir isto, ficou ainda mais convencida de que o Ricardo tinha cedido. Sentou-se direita no sofá, com um tom professoral. Eu já vos disse, uma casa tem de ter regras. Amar a mulher é certo, mas não se pode deixar que a família dela se sobreponha à nossa. Eu não tenho nada contra ninguém. Só quero manter a ordem na casa. O Ricardo baixou a cabeça. Sim, eu sei. Aquele simples sim fez os seus olhos brilharem. Ela pensou que o seu filho se tinha submetido. Eu, sentada ao lado, observava-a ganhar confiança. O meu coração a gelar, mas a minha mente mais clara do que nunca. Naquela noite, ao passar pelo quarto da dona Natércia para ir buscar a roupa, ouvia-a falar ao telefone com a Catarina. Desta vez, nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Eu não te disse? Bastou apertar um pouco com eles para terem medo. A Leonor hoje até me ligou a pedir desculpa, e o Ricardo também amansou. Do outro lado, a voz esganiçada da Catarina. Eu bem lhe disse. Mãe, tem de ser firme. Tem de ficar com a casa, e mais tarde, tem de arranjar uma parte para o Tomás. O Ricardo é o irmão mais velho, tem a obrigação de ajudar o mais novo. Eu, do lado de fora, com a roupa na mão, sorri. Afinal, a Catarina nem sequer tentava disfarçar o seu verdadeiro objetivo. Não era por amor à sogra, mas sim de olho na casa. A dona Natércia acrescentou. Estou a pensar em remodelar a sala. A mesa de jantar que a Leonor comprou é muito foleira. Vou trocá-la por uma de madeira maciça, mais imponente. O quarto da dona Alice depois, arruma-se e faz-se um quarto de brincar para os filhos do Tomás quando vierem cá. A Catarina riu-se. Isso mesmo, mãe. Uma casa tão grande para a família de fora. Que desperdício. Ouvi tudo. Mas já não me doía como antes, porque, por detrás do meu silêncio, tudo já estava preparado. Naquela mesma noite, depois de todos se deitarem, eu e o Ricardo começamos a tirar as coisas mais importantes de casa. Primeiro,
os documentos da casa, os extratos bancários, os contratos, os seguros, a certidão de nascimento do Salvador, depois, as nossas joias de casamento, algumas recordações do meu pai, os nossos computadores de trabalho e os discos rígidos com os dados do Ricardo. Não fizemos barulho. Todas as noites, levávamos algumas caixas para o porta-bagagens do carro e deixávamos-las na casa nova. A minha mãe sabia e ajudava-me a dobrar a roupa do Salvador. Não fazia muitas perguntas, apenas dizia: façam o que tiverem de fazer, mas mantenham a vossa integridade. Não deixem que a raiva vos transforme neles. Abracei-a e sussurrei: eu sei, mãe. Não quero prejudicar ninguém. Só não quero que continuem a prejudicar-me a mim. O Ricardo, que ouviu, acenou com a cabeça. Ele já tinha contactado uma agência para alugar um pequeno apartamento perto da nossa nova casa. Se a dona Natércia cooperasse, alugaríamos o apartamento para ela e continuaríamos a dar-lhe uma mesada. Era o último gesto de boa vontade que lhe queríamos dar. Durante 3 noites consecutivas, as caixas com as nossas coisas mais importantes foram saindo em silêncio. A dona Natércia não desconfiou de nada. Estava demasiado ocupada a gabar-se aos parentes de como tinha ensinado uma lição à sua nora, e de como, finalmente, a casa estava sob o seu controlo. O Tomás e a Catarina estavam exultantes. Passavam por lá de vez em quando, a planear onde colocar um novo móvel de bar ou o carrinho de bebé do seu filho. Nenhum deles sabia que a casa que eles estavam a disputar, a planear e a reorganizar já estava praticamente vendida. Eles pensavam que tínhamos recuado por medo. Mas, na verdade, estávamos apenas a passar para outra porta. E esta porta, eles próprios estavam prestes a fechá-la na sua cara. 2 dias depois, a dona Natércia estava completamente convencida de que tinha recuperado o controlo da casa. A sua maneira de andar, o seu olhar, a forma como pousava a chávena de chá na mesa, tudo nela exalava a aura de uma vencedora. Já não usava o tom suave e forçado de antes. Começou a mandar-me mudar o vaso de sítio, a dizer à minha mãe para não ficar muito tempo na sala para não dar mau aspecto, e até a insinuar que o Salvador, por estar muito apegado à avó materna, ia perder as suas raízes paternas. Eu ouvia e guardava, mas não discutia. Quanto mais eu me calava, mais ela avançava. Naquela tarde, o Tomás e a Catarina apareceram novamente. A Catarina trazia um catálogo de decoração. Falava e ria como se a casa já estivesse sob o seu domínio. Apontou para o pequeno quarto da minha mãe e disse: este quarto, depois de remodelado, dá um excelente quarto para os meus filhos. A minha sogra, que estava a dobrar a roupa do Salvador, parou. Eu vi, mas não disse nada. Estava à espera que a dona Natércia dissesse a última palavra. E como esperado, ao jantar, mal nos sentamos, ela bateu com a tigela na mesa. Olhou primeiro para minha mãe, depois para mim e para o Ricardo. Vou ser direta para não haver mais mal-entendidos. Esta casa não pode continuar a albergar estranhos. Se a tua sogra continuar aqui, vocês os dois saem e vão alugar um quarto. A frase caiu no meio da mesa como uma pedra. A minha mãe ficou pálida e pousou os talheres. O Salvador olhava para nós, confuso, sem perceber por que é que a avó estava a dizer aquilo. O Tomás apoiou-a imediatamente. A mãe tem razão. Uma casa tem de ter regras. Deixares a família da tua mulher meter-se assim. Que vergonha. A Catarina acrescentou, com a sua voz doce mas venenosa. Leonor, não leves a mal. É bom receber os mais velhos da aldeia, mas se ficam muito tempo, torna-se complicado. A minha sogra só quer o bem da família. Eu ouvia e só me apetecia rir. Pessoas que nunca contribuíram com um único tijolo para aquela casa, estavam a dividi-la como se fossem os donos. Olhei para o Ricardo. Um simples olhar foi suficiente para entendermos que era o fim da peça. O Ricardo pousou os talheres, limpou a boca lentamente. Não gritou. Não se zangou. A sua calma fez com que todos se calassem. Olhou para a dona Natércia e disse: está bem. Nós vamos. A dona Natércia ficou sem reação por uns segundos, como se não acreditasse no que estava a ouvir. Depois, um sorriso de vitória rasgou-lhe o rosto. A minha mãe, assustada, puxou-me pelo braço. Leonor, não. Eu volto para a aldeia e fica tudo resolvido. Não saiam de casa por minha causa. Segurei-lhe a mão. Mãe, confia em mim. O Ricardo também se virou para a minha mãe e inclinou-se. Não se preocupe, mãe.
Já temos um sítio para ficar. A dona Natércia, ao ouvir isto, riu-se. Ainda bem que tem. Vão para onde quiserem. Deixem esta casa em paz. Estou velha. Não aguento mais a vossa sogra sentada na sala do meu filho. Aquelas palavras fizeram o Ricardo fechar a cara, mas ele conteve-se. Sim, mãe. Fique aqui uns dias à vontade. A Catarina, ao ouvir isto, trocou um olhar cúmplice com o Tomás. O Tomás acenou com a cabeça, como se tivesse acabado de fazer um bom negócio. Os três pensavam que nos tinham expulsado da nossa própria casa. Nenhum deles sabia que as coisas mais importantes já tinham sido levadas, os papéis estavam seguros, e a nossa nova casa estava pronta para nos receber há dias. Naquela mesma tarde, pedi para sair mais cedo do trabalho. O Ricardo chamou uma pequena empresa de mudanças, sem alarido. Levamos apenas as nossas roupas, os livros do Salvador, algumas caixas com utensílios de cozinha e as coisas que a minha mãe tinha trazido da aldeia. Os móveis grandes, como o sofá, a mesa de jantar, as camas e os armários, deixamos de propósito, não por pena ou para lhes fazer um favor, mas porque no contrato de venda estava estipulado que a casa seria entregue com algum mobiliário básico. Quanto mais normal tudo parecesse, menos a dona Natércia desconfiaria. A minha mãe, enquanto arrumava as suas coisas, tinha os olhos rasos de água. Fui eu que vos causei este problema. Parei e abracei-a. Não, mãe. Foi graças a ti que percebi que há coisas que não podem ser adiadas. Se continuarmos com medo de incomodar, os bons acabam sempre por ser prejudicados. O Ricardo entrou, com as duas últimas caixas. A mãe não causou problema a ninguém. Quem errou não foi a mãe. Ao ouvir o seu marido, a minha mãe enxugou as lágrimas. Antes de sairmos, o Ricardo foi à sala, onde a dona Natércia bebia o seu chá com um ar satisfeito. Pousou o molho de chaves antigas na mesa. Mãe, fique aqui à vontade por uns dias. Deixei comida na cozinha. Se precisar de alguma coisa, ligue-me. A dona Natércia pegou nas chaves, a rodá-las na mão, com um tom de escárnio. Ainda bem que percebeste. Vão viver para fora por uns tempos para verem se aprendem a lição. Quando souberem o vosso lugar, falamos. O Ricardo olhou para ela por muito tempo, como se quisesse dizer alguma coisa, mas no final apenas acenou com a cabeça. Sim, mãe. Cuide-se. Saímos ao anoitecer. O Salvador, sentado entre mim e a minha mãe, abraçava o seu ursinho de peluche, olhando para a casa antiga a afastar-se. Perguntou. Mãe, para onde vamos? Acariciei-lhe o cabelo. Vamos para a nossa nova casa. Ele ficou surpreendido. Uma casa nova? A sério? Sorri, mas senti os olhos a arder. Sim, um sítio mais tranquilo. O Ricardo, a conduzir, não dizia nada. Apenas apertava o volante. Eu sabia que ele também estava a sofrer. Afinal, a pessoa que ficava para trás era a sua mãe. Naquela noite, mal tínhamos acabado de arrumar as últimas caixas na nossa nova casa. O meu telemóvel tocou. Era a agente imobiliária. Leonor, os compradores confirmaram que vêm receber a casa daqui a 3 dias, às 8 da manhã, como combinado. Vamos pôr a placa de vendido em frente ao portão nessa manhã, para não haver enganos. Olhei para o Ricardo. Ele ouviu e acenou com a cabeça. Eu olhei pela janela da nossa nova casa, sentindo um misto de alívio e de frio. A dona Natércia pensava que tinha ganho a casa do seu filho, mas não sabia que o sítio onde ela estava sentada a fazer planos só nos pertenceria por mais 3 dias. 3 dias depois, exatamente às 7h30 da manhã, eu estava na nossa nova casa a arrumar a roupa do Salvador, quando recebi uma mensagem da agente imobiliária. A mensagem era curta. Os compradores estão a caminho. Às 8 em ponto, ponho a placa. Li a mensagem e parei por uns segundos. Apesar de tudo fazer parte do plano, senti um aperto no coração. A casa antiga foi o sítio onde começamos a nossa vida, onde ouvimos as primeiras palavras do nosso filho, onde tivemos jantares simples e felizes. Mas também foi o sítio onde a nossa família se partiu por causa do egoísmo e da arrogância. Entretanto, na casa antiga, a dona Natércia não desconfiava de nada. Segundo me contou mais tarde a agente imobiliária, ela acordou muito cedo, fez um chá forte e ligou para a Catarina. Disse-lhe, com uma voz entusiasmada, traz o catálogo que me mostraste. Estou a pensar em mudar as cortinas da sala e o altar. Esta casa é demasiado boa para o Ricardo e a mulher dele tem de ser remodelada para parecer a casa de uma família de respeito.
A Catarina apareceu imediatamente, com o catálogo de decoração na mão e um sorriso rasgado. As duas sentaram-se na sala, a planear a troca do sofá, a instalação de um móvel de bar e a transformação do quarto da minha mãe num quarto de dormir para o seu sobrinho. Às 8 em ponto, a campainha tocou. A dona Natércia, pensando que era o homem das cortinas, foi abrir a porta sem pressa. Mas, do lado de fora, não estava nenhum técnico. Estava a agente imobiliária, um jovem casal e o responsável pela entrega dos documentos. O jovem cumprimentou-a educadamente. Bom dia. Viemos receber a casa, de acordo com o contrato de compra e venda. A dona Natércia franziu o sobrolho. Receber que casa? Enganaram-se na morada. A agente imobiliária aproximou-se, com uma voz calma. Não, não nos enganamos. Esta é a casa do senhor, Ricardo e da Sará Leonor, que foi vendida. Hoje é o dia da entrega, como combinado. O rosto da dona Natércia mudou de cor. Puxou a porta com força, bloqueando a passagem. Vendida? Que vendida? Esta casa é do meu filho. Eu vivo aqui. Quem é que vos deu autorização para entrar? A Catarina correu de dentro de casa, também pálida, mas ainda a tentar impor-se. Deve haver um engano. Os meus cunhados foram só alugar um sítio por uns dias. Esta casa não pode ter sido vendida. A agente imobiliária não discutiu. Abriu a sua pasta e mostrou-lhe uma cópia do contrato promessa, a data da entrega, os comprovativos de pagamento e toda a documentação legal. Disse, com clareza, todos os procedimentos são legais. Os compradores pagaram o que foi acordado. Hoje é só para verificar o estado da casa e receber as chaves. Ao mesmo tempo, um funcionário que a acompanhava colocou uma placa em frente ao portão. As letras vermelhas destacavam-se ao sol da manhã. Vendido. Aguarda entrega. A dona Natércia olhou para a placa e pareceu perder todas as forças. Há minutos, estava a planear a troca das cortinas e do sofá. Agora, aquela placa era como uma bofetada na sua arrogância. A Catarina pegou nos papéis e, quanto mais lia, mais pálida ficava. Gaguejou. Não pode ser. O Ricardo não disse nada à mãe. Não nos disse nada. Como é que eles se atreveram a vender? A dona Natércia, a tremer, pegou no telemóvel e ligou para o Ricardo. A primeira chamada, ninguém atendeu. A segunda, a terceira, o mesmo. Naquele dia, o Ricardo estava a tratar dos últimos pormenores da casa nova no banco e no notário. O telemóvel estava em silêncio. Sem conseguir falar com o filho, ligou para mim. O meu telemóvel acendeu-se pela primeira vez às 8h12. Vi o nome Dona Natércia no ecrã e pousei-o na mesa. A minha mãe, que estava perto, perguntou: é a tua sogra a ligar? Acenei com a cabeça. A minha mãe suspirou. Se puderes, fala com calma. Não deixes que isto se torne num ódio. Segurei-lhe a mão. Eu sei, mãe. Não quero pôr ninguém na rua, mas também não posso deixar que continuem a pisar-me. O telemóvel continuava a vibrar. A quinta chamada. A 10ª. A 20ª. Eu não atendia, não porque me sentisse feliz por haver em pânico. Se quisesse apenas vingança, teria ignorado até a noite. Mas eu queria que a dona Natércia enfrentasse a verdade na frente dos compradores, da agente imobiliária e das testemunhas. Queria que tudo ficasse claro, sem mais choros e mentiras. Perto das 9, na 50ª chamada, atendi. Mal encostei o telemóvel ao ouvido. A voz da dona Natércia explodiu. Um misto de pânico e raiva. Leonor, vocês venderam mesmo a casa? Querem pôr-me na rua? Onde és que estás? Passa o telemóvel ao Ricardo imediatamente. Deixei-a falar e depois respondi lentamente. Mãe, acalme-se. A casa era propriedade do nosso casal. Vendemo-la de acordo com a lei e já temos outro sítio para viver. A dona Natércia gritou. O que é que eu tenho a ver com o vosso outro sítio? Eu estou aqui. Vocês venderam a casa sem me dizer uma palavra. O que é que eu sou para vocês? Ao ouvir aquilo, senti uma pontada no coração, mas mantive a calma. Mãe, antes de chegarmos a este ponto, pedimos-lhe várias vezes que respeitasse os nossos limites. Eu também lhe disse que a casa era nossa, não um sítio para a mãe planear a vida do Tomás e da Catarina, mas a mãe preferiu ver a nossa bondade como fraqueza. Trancou o frigorífico, cortou a eletricidade no quarto da minha mãe e expulsou-nos de casa. Nesse dia, a mãe disse-nos para irmos para onde quiséssemos. Hoje, fomos. Do outro lado,
Um silêncio de alguns segundos. Ouvi a voz da Catarina ao fundo, e a agente imobiliária a dizer que os compradores precisavam de ver a casa. A dona Natércia baixou a voz, mas ainda a tremer. E agora? O que é que eu faço? As minhas coisas estão aqui. Para onde é que eu vou? Fechei os olhos por um momento. Este era o momento em que era fácil ceder. O momento em que, se não fosse firme, voltaria ao mesmo ciclo vicioso. Mãe, arrume as suas coisas. Eu e o Ricardo vamos aí resolver a situação. Não a vamos deixar na rua. Mas, a partir de hoje, tudo tem de ser tratado com papéis, com limites e com respeito. Ninguém mais vai usar as lágrimas ou a palavra mãe para nos coagir. Dito isto, desliguei, não para cortar a ligação, mas para me preparar para ir com o Ricardo. Olhei para a minha mãe. A dona Alice acenou com a cabeça, o seu olhar um misto de pena e de preocupação. Eu, no meu coração, não sentia a alegria da vitória, apenas a calma de uma decisão há muito ponderada. A placa de vendido finalmente apareceu, e não anunciava apenas a mudança de proprietário de uma casa. Anunciava que os dias de desrespeito, de manipulação e de paciência forçada naquela casa tinham chegado ao fim. Eu e o Ricardo chegamos à casa antiga perto das 10. De longe, já se via a placa de vendido, a guarda entrega a brilhar ao sol. Poucas palavras, mas que mudavam completamente o estatuto daquela casa. Já não era o sítio onde a dona Natércia podia planear a troca das cortinas ou dividir quartos. Era propriedade de outros, à espera que nós cumpríssemos a nossa parte do acordo. Assim que saímos do carro, o Ricardo foi direto aos compradores. Inclinou-se educadamente. Peço desculpa pelo incômodo. Precisamos apenas de umas horas para retirar os pertences da minha mãe. Garantimos que a casa será entregue ainda hoje, sem qualquer prejuízo para vocês. O jovem, ao perceber a situação delicada, acenou com a cabeça. Não se preocupe, desde que tudo fique resolvido, nós esperamos. Agradeci-lhe mentalmente. Apesar de estarmos do lado da razão, não queríamos transformar um problema familiar num espetáculo público. A dona Natércia, assim que viu o Ricardo, correu para ele, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado, a sua voz um misto de mágoa e de acusação. Ricardo, eu que te dei a luz, que te criei. Agora vendes o tecto que tenho sobre a cabeça e deixas que estranhos me ponham na rua? O Ricardo ouviu-a em silêncio. Não se desviou, não gritou. Depois de um momento disse, mãe, a sua casa na aldeia. A mãe vendeu-a sem me perguntar. O dinheiro. Deu-o ao Tomás para os seus negócios. E eu não me meti, porque era seu. Esta casa é nossa. A mãe, sem nos perguntar, quis apoderar-se dela, reorganizá-la, expulsar a minha mulher e a minha sogra. Acha isso justo? A dona Natércia ficou sem palavras. As palavras do Ricardo cortaram-lhe o choro. Abriu a boca para responder, mas a Catarina adiantou-se. Vocês falam com uma frieza. Se são ricos, compram uma casa nova e deixam esta para a mãe e para nós. O que é que perdem com isso? O Ricardo é o filho mais velho, tem a obrigação de cuidar da mãe e do irmão mais novo. Virei-me para a Catarina. Mesmo naquela situação, ela não conseguia esconder a sua ganância por detrás de uma moral barata. Aproximei-me dela e olhei-a nos olhos. Perdemos, sim. Perdemos a justiça, os limites, a bondade. Uma casa não pode ser um prêmio para quem chora mais alto, nem se torna propriedade comum só porque alguém quer ter direito a ela. A Catarina ficou sem resposta por uns segundos, e depois puxou a dona Natércia. Viu, mãe? Ela está a dizer que a mãe chora para ficar com a casa. O que é que se pode esperar de uma nora assim? Não respondi. Eu sabia que a Catarina estava a tentar pôr a dona Natércia contra nós. Porque, se ela aceitasse uma solução pacífica, eles não teriam mais oportunidade de se aproveitar. O Ricardo tirou do bolso um papel que já tinha preparado. Mostrou-o à dona Natércia, com uma voz calma. Eu e a Leonor já alugamos um pequeno apartamento para a mãe perto da nossa nova casa. Os primeiros 6 meses pagamos nós. Tem elevador, fica perto do mercado e do centro de saúde. Se a mãe quiser, levo-a lá esta tarde. A dona Natércia olhou para o papel, surpreendida e confusa. Talvez não esperasse que, depois de tudo, ainda lhe tivéssemos arranjado um sítio para ficar. Continuei, com uma voz mais suave, mais clara. Todos os meses, continuaremos a enviar-lhe dinheiro para as suas despesas. As suas consultas de reumatologia e oftalmologia,
O Ricardo continua a levar, lá. Não a proibimos de ver o neto. Não queremos que, na sua idade, ande a vaguear. Mas não podemos deixar que use a palavra mãe para humilhar a minha mãe. A minha mãe veio passar uma semana. A mãe trancou-lhe o frigorífico, cortou-lhe a eletricidade e chamou-lhe estranha. Eu posso aguentar por mim, mas não posso obrigar a minha mãe a engolir essa humilhação por mim. A dona Natércia ficou em silêncio. Pela primeira vez desde o início da manhã, o seu olhar vacilou. Olhou para o Ricardo, para mim, para a placa em frente ao portão. Percebi que, naquele momento, ela entendeu que não a queríamos abandonar. Apenas não íamos mais deixar que nos controlasse com lágrimas e chantagens emocionais. Se ela fosse sensata, ainda havia uma saída digna para todos. Mas a Catarina não lhe deu tempo para pensar. Puxou-a para um canto e sussurrou-lhe ao ouvido. O pátio era pequeno, por isso ainda ouvi. Mãe, não ceda. Eles só alugaram o apartamento por 6 meses, porque tem medo da má fama. E depois, exija o dinheiro de uma vez. Pelo menos, tem de ter uma parte da venda da casa. Se aceitar, fica sem nada. O Tomás, que estava perto, mudou de expressão. Desde que ouviu que não ia ter parte na casa, ficou com uma cara de poucos amigos. Aproximou-se, com uma voz agressiva. Vocês vendem a casa e o dinheiro fica onde? A mãe é a tua mãe, eu sou o teu irmão. Não vais ficar com tudo e deitar a mãe fora para um apartamento alugado? O Ricardo olhou para o irmão, com uma voz lenta. Eu não estou a deitar a mãe fora. Estou a garantir-lhe um tecto, despesas e cuidados médicos. O dinheiro da venda da casa é para a nossa nova casa, para criar o nosso filho e para pagar o empréstimo ao banco. Não mistures família com bens. O Tomás riu-se com desdém. Isso é conversa. Com dinheiro, esqueces a mãe e o irmão. Agora só ouves a tua mulher. O Ricardo não se zangou. Se ouvir a minha mulher me torna mais justo, aceito a fama. Aquela frase deixou o Tomás lívido. A Catarina voltou a abraçar a dona Natércia, com a voz a chorar. Viu, mãe? Eles já têm tudo planeado. O apartamento alugado é só uma jaula para aprender. Se não exigir agora, mais tarde não terá nada. A dona Natércia, que estava a vacilar, ao ouvir isto, voltou a endurecer. Amachucou o papel do aluguer e atirou-o para a mesa de pedra do pátio. Eu não vou a lado nenhum. Esta casa é do meu filho. Vendida ou não, se eu não concordar, ninguém a entrega. Olhei para o papel no chão e o meu coração afundou. Tinha esperança que ela escolhesse o caminho mais pacífico. Mas, no final, preferiu ouvir aqueles que só viam dinheiro. O Ricardo apanhou o papel, limpou-o e guardou-o no bolso. Disse em voz baixa, não sei se para sua mãe ou para si mesmo, eu dei-lhe uma saída digna. A dona Natércia virou a cara. O Tomás e a Catarina puseram-se ao seu lado como duas sombras gananciosas. Eu percebi que a crise ainda não tinha acabado. A partir do momento em que a dona Natércia recusou a nossa oferta, a situação deixaria de ser uma simples discussão familiar. O Tomás foi o primeiro a quebrar o silêncio. Deu um passo em frente, pondo-se à frente da dona Natércia, como se fosse o filho dedicado a proteger a sua mãe idosa da ingratidão dos seus irmãos. Mas eu vi claramente que o seu olhar não estava focado na sua mãe, mas sim na casa atrás dela. Apontou para o Ricardo, com uma voz de falsa indignação. Se vendeste a casa, pelo menos tens de dar uma parte à mãe. Ela viveu aqui, cuidou do neto, tomou conta da casa. Ela tem direitos. O Ricardo olhou para o irmão, o seu olhar calmo e frio. A mãe contribuiu com quanto para esta casa? A pergunta foi curta, mas suficiente para calar o Tomás. Ele abriu a boca, mas não encontrou resposta. Porque ele sabia perfeitamente que a casa tinha sido comprada com o nosso dinheiro, com um empréstimo bancário em nosso nome, com o nosso trabalho de anos. A dona Natércia viveu conosco, mas nunca lhe pedimos um cêntimo para comida, eletricidade ou água. E agora, só porque ela viveu ali, o Tomás queria transformar isso em direito de propriedade. Sem resposta, o Tomás arriscou. O dever de criar um filho não se paga com dinheiro. A mãe deu-te à luz. Criou-te. Agora que estás bem de vida, dar-lhe uma parte não tem nada de errado. O Ricardo acenou com a cabeça, mas não para concordar. Disse, com clareza, eu agradeço o dever de criação. É por isso que, durante todos estes anos, paguei os seus medicamentos, as suas cirurgias e as suas despesas.
Mas o dever de criação não é um título de propriedade. A mãe é a minha mãe, não uma acionista no nosso patrimônio conjugal. A dona Natércia, ao ouvir isto, ficou vermelha, um misto de vergonha e de raiva. A Catarina interrompeu-a, com a sua voz doce mais afiada. Ricardo, isso soa a ingratidão. Se não lhe das parte da casa, pelo menos dá-lhe uma quantia para a sua velhice. 1 milhão de euros. Para vocês, não deve ser nada. Com o dinheiro, ela não precisa de vos pedir. Ela disse 1 milhão de euros como se estivesse a pedir um copo de água, mas os seus olhos brilhavam. Olhei para ela e percebi que a sua preocupação com a sogra era apenas um pretexto para ela e o marido se aproveitarem. A dona Natércia começou a vacilar. Não disse nada, mas olhou para o Ricardo, como se estivesse à espera de uma promessa de dinheiro. Vi o Ricardo a suspirar. Devia estar a doer-lhe ver a sua mãe, a quem tanto se dedicou, a ser manipulada pela ganância. Não queria que ele passasse por aquilo sozinho, por isso abri a minha mala e tirei uma pasta com documentos. Coloquei-a na mesa de pedra. Aqui estão os extratos bancários de todas as despesas que tivemos com a mãe nos últimos 4 anos. A dona Natércia franziu o sobrolho. O Tomás riu-se. Vais agora gabar-te do que deste? Dás uns trocos aos teus pais e ainda imprimes os papéis para os ameaçar? Não olhei para ele. Virei as páginas lentamente. As despesas da cirurgia aos olhos da mãe, os medicamentos para a artrite todos os meses, o arranjo dos dentes, o seguro de saúde, a mesada que transferimos todos os meses. E até o dinheiro para pagar as dívidas do Tomás 2 vezes, porque a mãe nos pediu a chorar, a dizer que, se não ajudássemos, os credores iam à casa dele. O ambiente tornou-se pesado. Eu não li com um tom agressivo. Li como uma contabilista a apresentar os números, sem acrescentar nem tirar nada. Mas foi essa clareza que os deixou sem resposta. O valor total no final da página era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A dona Natércia olhou para o número, os seus lábios a tremerem sem dizer uma palavra. O Tomás desviou o olhar. A Catarina fingiu arranjar a sua mala, como se não estivesse a ouvir. Fechei a pasta e empurrei-a na direção da dona Natércia. Baixei a voz. Não estou a mostrar isto para me gabar. Se quisesse, já o teria feito há muito tempo. Só quero que a mãe se lembre de que nunca fomos maus filhos. Quando a mãe estava doente, cuidamos de si. Quando precisou de dinheiro, enviamos. Quando não tinha onde morar, acolhemo-la. Mas a nossa bondade não significa que a mãe tenha o direito de exigir o que não lhe pertence. A dona Natércia baixou a cabeça. Pela primeira vez, via sem forças para discutir, mas o seu silêncio não durou muito. Do portão, ouviu-se a voz da compradora a chamar a agente imobiliária. A jovem, com o telemóvel na mão, parecia confusa. Leonor, desculpe, posso perguntar uma coisa? A câmara da porta ainda tem a gravação desta manhã. Estive a testar o sistema e vi alguém atirar a fechadura de impressão digital e umas peças de decoração do armário. Não sei se foram vocês que mandaram tirar. Olhei para o Ricardo. Ele franziu o sobrolho. A agente imobiliária correu para ver o vídeo. No ecrã, via-se claramente a Catarina, de manhã, enquanto todos discutiam no portão, a entrar sorrateiramente, a tirar a fechadura de impressão digital e a guardar 2 pequenos vasos de cerâmica num saco. O rosto da Catarina ficou branco. Gaguejou. Não foi roubo. Eu só estava a guardar. Com esta confusão, tive medo que alguém entrasse e levasse. A compradora franziu o sobrolho. Mas isso faz parte do que foi vendido. Se queria guardar, devia ter falado com os donos ou com a agente imobiliária. Por que é que escondeu no saco? A Catarina ficou sem resposta. O Tomás, ao ver a sua mulher encurralada, perdeu a cabeça. Correu e arrancou o telemóvel da mão da compradora. Que filmagem é esta? Metem-se nos assuntos da nossa família para quê? O agente imobiliário tentou intervir. Na confusão, o Tomás empurrou-o e o jovem desequilibrou-se. O telemóvel caiu no chão, o ecrã estilhaçou-se. Todos à volta ficaram em choque. A agente imobiliária, assustada, ajudou o seu colega a levantar-se. A compradora recuou, pálida de medo. O Ricardo pôs-se à frente do Tomás, a sua voz grave. O que é que acabaste de fazer? O Tomás, ainda a tentar ser agressivo, já tinha a voz a tremer. Ele pôs o telemóvel na cara da minha mulher. O Ricardo olhou para o irmão, o seu olhar já sem qualquer compaixão. Desde que chegaste, falaste em família. Mas,
Quando a verdade veio ao de cima, usaste a violência para encobrir a ganância da tua mulher. Acabaste de transformar um problema de família num caso de polícia. A Catarina começou a chorar. Mas, desta vez, as suas lágrimas não pareciam de vítima, mas sim de medo. A dona Natércia, no meio do pátio, olhava para o filho mais novo, para a nora, para o telemóvel partido no chão. Talvez só naquele momento ela tenha percebido que aqueles que diziam amar lá estavam apenas a usar, lá como desculpa para exigir dinheiro, casa e até para roubar. Eu fiquei em silêncio, o meu coração a gelar. Uma discussão familiar, por causa da ganância e da impulsividade deles, tinha se transformado em algo que já não se podia resolver com um simples pedido de desculpas. O comprador foi o primeiro a falar depois da confusão. Olhou para o telemóvel partido no chão e para sua mulher, que se escondia atrás dele, assustada. Eles só queriam comprar uma casa. Não esperavam que no dia da entrega se vissem no meio de uma discussão familiar, com roubos e agressões. Respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não quero criar problemas, mas isto já passou dos limites. Vou chamar a polícia para que tudo fique registrado. Ao ouvir a palavra polícia, a Catarina ficou pálida. Puxou o Tomás pelo braço, a sua voz a tremer. Vamos embora, devolve as coisas. Não quero mais confusões. Mas o Tomás, com o seu orgulho ferido, já não raciocinava. Chama quem quiseres. Quero ver o que é que me fazem. É um problema de família. Vocês não têm nada a ver com isto. Olhei para ele com pena. Há pessoas que, quando erram, se tivessem a humildade de pedir desculpa, ainda salvariam alguma dignidade. Mas quanto mais gritam, mais se enterram. Aproximei-me, tentando acalmar os ânimos. Tomás, Catarina, não queremos problemas. Devolvam as coisas, peçam desculpa ao comprador e paguem o telemóvel ao agente. O resto, resolvemos em família. Eu não disse isto por pena deles, mas para poupar o Ricardo de ver o seu irmão a ser preso à sua frente. Mas o Tomás não percebeu, ou não quis perceber. Riu-se. Não sejas hipócrita. Só queres uma desculpa para nos expulsar a todos desta casa. O Ricardo, ao meu lado, tinha o olhar sombrio. Não disse mais nada. Eu sabia que ele estava cansado. Cansado de ser filho, irmão e marido, e de ser puxado para todos os lados por pessoas egoístas. Menos de 15 minutos depois, 2 polícias chegaram. Não foram agressivos. Pediram a todos para se acalmarem. O comprador explicou a situação, a agente imobiliária mostrou os contratos, os vídeos da câmara e a lista de inventário. O Ricardo também mostrou os documentos da venda. Um dos polícias, depois de ver tudo, perguntou: esta casa foi vendida legalmente pelos proprietários? O Ricardo e o comprador confirmaram. O polícia virou-se para a dona Natércia. A senhora não é a proprietária, nem tem qualquer procuração. Por isso, não pode impedir a entrega da casa. A dona Natércia abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Toda a sua arrogância desvaneceu-se perante a lei. Depois, viram o vídeo da câmara. A imagem da Catarina a roubar a fechadura e os vasos era clara. A Catarina começou a chorar. Já não tinha a sua voz doce nem a sua confiança. Virou-se para a dona Natércia, a soluçar. A culpa é sua. A mãe disse que a casa também ia ser do Tomás, que as coisas lá de dentro eram nossas. Eu só estava a guardar, não a roubar. Aquelas palavras foram como uma facada para a dona Natércia. Ficou petrificada, a olhar para a nora que tanto defendeu. Viu seu rosto a mudar de cor. Antes, podia iludir-se, pensar que a Catarina a amava, que o Tomás a defendia por ser um bom filho. Mas agora, na frente de todos, a Catarina atirava-lhe as culpas para cima. O amor falso que ela tanto valorizava era mais frágil que papel molhado. O Tomás não ficou melhor. Quando lhe perguntaram por que é que tinha empurrado o agente, disse: atrapalhado. Perdi a cabeça. Não foi de propósito. Mas as suas palavras não apagavam o vídeo. Foi feito um auto. O Tomás teve de assinar um termo de responsabilidade, a prometer não mais impedir a entrega da casa e a pagar o conserto ou a substituição do telemóvel. A Catarina teve de devolver tudo o que tinha tirado, na frente de todos. Pediu desculpa em voz baixa. Desculpem, fui estúpida. A jovem compradora não foi dura. As casas compram-se e vendem-se. Mas a ganância não devia entrar na casa dos outros. A dona Natércia sentou-se, os ombros caídos. Pensei que ia chorar, mas apenas olhou para o vazio.
Devia estar a lembrar-se de todas as palavras da Catarina, de todas as vezes que o Tomás lhe pediu dinheiro, de todas as vezes que a incitaram a lutar pela casa. Por causa deles, trancou o frigorífico, cortou a eletricidade, humilhou a minha mãe e expulsou o seu filho e a sua nora. E no final, quem teve de responder perante a lei foram precisamente o filho e a nora em quem tanto confiava. Quando a polícia perguntou a dona Natércia por que é que estava a impedir a entrega da casa, o Ricardo adiantou-se, a sua voz rouca. A minha mãe é idosa e hoje estava muito exaltada. Peço que lhe deem uma oportunidade. A nossa família compromete-se a retirar os seus pertences ainda hoje, sem mais problemas para os compradores. Olhei para o Ricardo com um misto de pena e de dor. Ele continuava a ser seu filho, não queria ver lá a ser castigada. Mas, desta vez, a sua defesa tinha condições e limites. A polícia advertiu a dona Natércia com seriedade. A senhora é uma pessoa de idade, devia ter mais juízo. Esta é uma propriedade legalmente vendida. Se continuar a obstruir, a situação vai agravar-se. A dona Natércia baixou a cabeça, a sua voz seca. Eu compreendo. Foi a primeira vez que a ouvi dizer aquelas palavras sem qualquer justificação. Depois de a polícia sair, a casa ficou num silêncio pesado. A Catarina escondia-se atrás do Tomás, sem coragem de olhar para ninguém. O Tomás, de cabeça baixa, assinava o papel da indemnização, a sua arrogância desaparecida. A dona Natércia continuava sentada, o seu rosto cinzento. O Ricardo serviu-lhe um copo de água. Beba, mãe. Ela levantou a cabeça, os seus olhos vermelhos. O Ricardo não a abraçou, não a consolou como dantes. Apenas ficou ao seu lado e disse: eu continuo a cuidar de si, mas a partir de hoje a mãe tem de ser responsável pelos seus atos. Eu não posso continuar a protegê-la. A dona Natércia pegou no copo com as mãos a tremer. Eu, ao seu lado, não sentia a alegria que pensava que ia sentir. Apenas a certeza de que a vida é justa. Quem semeia arrogância, colhe solidão. Quem semeia ganância, acaba por ter problemas com a lei. E nós, depois de tanta paciência, finalmente conseguimos resolver tudo com papéis, com limites e com uma lição que ninguém naquela casa esqueceria. Depois daquele dia, as coisas acalmaram-se de uma forma que eu não esperava. Não houve mais telefonemas agressivos, nem mais visitas da dona Natércia com o Tomás e a Catarina para fazerem escândalos. Talvez, depois de ver tudo com os seus próprios olhos, o contrato de venda, o auto da polícia e a atitude do seu próprio filho e nora, ela finalmente tenha percebido que há coisas que não se podem ter à força e que não se pode usar a família para coagir os outros. Naquela tarde, depois de arrumarmos as coisas da dona Natércia, verificamos a casa com os compradores. Estava tudo como no inventário. O Ricardo entregou as chaves, os documentos e agradeceu a paciência deles. O jovem apertou-lhe a mão e sorriu. Esperamos cuidar bem desta casa. Eu, ao ver a porta a fechar-se, senti um misto de emoções. Aquela casa tinha sido testemunha dos nossos sacrifícios, do primeiro sorriso do nosso filho, de jantares felizes, mas também da nossa dor, do egoísmo e da arrogância. Fechar aquela porta foi como fechar um capítulo da nossa vida. Mudamo-nos para a nossa nova casa. A primeira coisa que o Ricardo fez foi pendurar uma pequena placa de madeira à entrada. Tinha uma frase simples: a família é onde todos são respeitados. Olhei para a frase e sorri para ele. Não importa se a casa é grande ou pequena. O que importa é que, a partir de agora, quem entrar aqui tem de respeitar os donos, respeitar-se mutuamente e respeitar ambas as famílias. Acenei com a cabeça. Depois de tudo, percebi que as regras claras são, por vezes, a melhor forma de preservar os laços familiares. A minha mãe ficou mais 3 dias e depois insistiu em voltar para a aldeia. Pedi-lhe para ficar. O Salvador chorou, mas ela apenas lhe acariciou a cabeça e sorriu. Tenho saudades da minha horta e das minhas galinhas. E vocês acabaram de se mudar. Tem muito que fazer. Não quero incomodar. Eu sabia que ela dizia aquilo para me tranquilizar. As mães são assim, pensam sempre primeiro nos filhos. Na manhã em que a levamos à estação, o Ricardo levou-lhe a bagagem. Antes de entrar no autocarro, a minha mãe segurou-lhe a mão. A sua mão era magra, as veias salientes, mas o seu aperto foi firme. Olhou para o seu genro por muito tempo e disse: tu defendeste-me não por eu ser a tua sogra, mas porque sabes o que é certo e o que é errado. É por isso que gosto de ti.
A Leonor tem sorte em ter um marido como tu. Fico descansada. O Ricardo ficou com os olhos vermelhos. Inclinou-se. Desculpe, mãe. Sou o homem da casa e deixei que fosse humilhada na minha própria casa. Vou sentir-me culpado por isso para o resto da minha vida. A minha mãe sorriu e deu-lhe uma palmada no ombro, como se fosse o seu próprio filho. Não te culpes. O mais importante é saber corrigir os erros. Não defendeste a tua mãe para fazer algo errado, nem foste ingrato com ela por amares a tua sogra. Isso é suficiente. Eu, ao lado, chorava em silêncio. Abracei a minha mãe, com a voz embargada. Desculpa, mãe. Convidei-te para descansares e deixei-te sofrer. Ela enxugou-me as lágrimas. A sua voz terna como sempre. Se viveres com dignidade, fico feliz. Ninguém escapa às tristezas da vida. O importante é, depois da tristeza, mantermos a nossa bondade. Não há nada de que nos arrependermos. Depois de a minha mãe partir, o Ricardo cumpriu a sua promessa. Levamos a dona Natércia ao pequeno apartamento que tínhamos alugado. Não era grande, mas era limpo, com elevador, perto do mercado e do centro de saúde. No início, ela hesitou em entrar, mas depois sentou-se numa cadeira perto da janela. O Ricardo pousou as chaves na mesa e disse: Mãe, fique aqui por agora. Todos os meses, continuaremos a enviar-lhe dinheiro e a levar lá ao médico. Mas, a partir de agora, todas as despesas serão claras. Se precisar de alguma coisa, fale conosco. Mas os assuntos da nossa casa, deixe-nos decidir. A dona Natércia ficou em silêncio por muito tempo e depois acenou com a cabeça. Talvez fosse a primeira vez que ouvia o seu filho sem se zangar. O Ricardo sentou-se ao seu lado, a sua voz baixa, mas firme. Eu continuo a ser seu filho. Isso nunca vai mudar. Mas, a partir de hoje, não sou mais uma carteira sem fundo nem uma marioneta. Serei um bom filho, mas também tenho de proteger a minha mulher, o meu filho e a minha pequena família. A dona Natércia virou a cara, a enxugar as lágrimas. Não discutiu, não se queixou. O seu silêncio fez-me acreditar que, finalmente, tinha compreendido. Quanto ao Tomás e a Catarina, depois do incidente, nunca mais apareceram. O dinheiro que tiveram de pagar pelo telemóvel e o facto de terem sido repreendidos pela polícia na frente dos vizinhos tirou-lhes toda a dignidade. Soube por conhecidos que discutiam constantemente por causa de dinheiro. A Catarina culpava o marido pela sua impulsividade e o Tomás culpava a mulher pela sua ganância. O amor construído sobre a ganância acabou por ser destruído por ela mesma. Uma vez, fui visitar a dona Natércia e levei-lhe fruta. Ela estava sentada à janela, a olhar para o pequeno pátio do prédio, e disse: Só agora, na velhice, é que percebi que quem realmente se preocupava comigo eram vocês os dois. Aqueles que eu tanto defendia só queriam saber o que ainda me podiam tirar. Não respondi. Servi-lhe um copo de água quente. Há lições que, se ditas em palavras, são leves. Mas, quando se tem de pagar por elas com as próprias perdas, ficam gravadas para sempre. Até hoje, quando me lembro desta história, penso muito na palavra devoção. Ser dedicado aos pais nunca significou deixar que eles façam o que querem. Nem é sacrificar a mulher, os filhos e a justiça para ter fama de bom filho. Para mim, a verdadeira devoção é cuidar dos pais com todo o coração, mas mantendo os limites, a justiça e a nossa própria dignidade. Quando uma família se respeita, a palavra devoção ganha um novo significado. Há casas que se vendem não por falta de amor, mas porque as pessoas que lá vivem se esqueceram da palavra respeito. Partilhe esta história se acredita que o respeito mútuo é a base de qualquer família. Qual é a sua opinião sobre esta situação? Deixe o seu comentário abaixo.